Ninguém nasceu para lutar e vencer sozinho, né? Nós fomos criados para trabalhar em grupo, né? E se a gente não tem um propósito de fazer outras pessoas crescerem junto, não vai dar certo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Estrutura Cast, hein? E já de cara, vai lá, se inscreve no canal, curte lá, compartilha com os amigos, com a família. Bora pra cima, conteúdo muito top, hein? E hoje, Amilcar, o que vai ser? Qual que vai ser o papo de hoje? Hoje vai ser um casal novato aí no mercado. Novato? Novato, são novinhos, né? Casal novinho e também... E novato. Dizem que quando a empresa completa 5 anos, já tá apta a passar pra frente, né? O casamento é 7, né? Casamento. É o 7, né? Então quer dizer que a gente falta 2 anos ainda. 2 anos ainda. Pra dar certo. Tá bom. Estamos no caminho. É isso aí, gente. Hoje é um casal, né? Um casal de empreendedores que estão se destacando no mercado aí de comunicação visual. Onde ela começou a empreender muito cedo, já com 17 anos. Né? Ela criou a VW Gráfica e Comunicação. Tô curioso pra essa história aí, né? Cara... Senhoras e senhores, no Estrutura Cast, Matheus e Vanusa, da VW Comunicação... Não, é Gráfica e Comunicação Visual. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Obrigado. Que bagunça, hein? Não sabe nem falar o nome da empresa e convite. Obrigado, gente, pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês. Tive que trazer arrastada, mas muito obrigado muito pelo convite. Foi top. Bora desbravar outros caminhos. É isso aí. Sejam muito bem-vindos, né? Vai ser um prazer entrevistar vocês. Bora pra cima. Vanusa, como é que tu começou essa caminhada? Como é que você criou a VW? Onde tudo começou? 17 anos, cara. 17 anos eu ainda tava correndo atrás de pipa. Eu tava no rio tomando banho, eu acho. Você tava no rio tomando banho? Praticamente. Vamos ficar imaginando essa cena, né? Vai tirando as piadinhas aí, vamos voltar ao assunto aí. Conta pra nós aí. Então, né? Eu já venho de uma família empreendedora, né? Meus pais sempre empreenderam, né? Vários negócios. O pai teve uma gama de negócios gigantesca, então muita experiência. Minha mãe também, né? Desde muito pequena, sempre vi ela batalhando muito, né? Trabalhando muito. Sim. Então, desde cedo, eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Eu já trabalhava com eles, ajudava eles nos negócios deles, mas aquela vontade de sair pra fora, né? Querer trabalhar fora, mas muito nova, 12, 13 anos ali, já queria estar querendo trabalhar, né? Tito empreendedor já tava 12 anos, cara. gritando. Então a mãe falava, não tem como, ninguém vai te contratar com essa idade. Então eu saí fazer cursos, né, na área de beleza e já comecei a atender minhas amigas na escola, fazer adesivos de unha. E vendia na escola também. Então, porque não podia entrar no mercado de trabalho ainda, né? Não tinha esse desejo inicial já de empreender, né? Mas tinha vontade de trabalhar, né? Ser útil, né? E então, com 15 anos, a minha mãe ainda que fez o canal e conversou com uma moça que já tinha uma empresa de gráfica e comunicação visual aqui em Araquari. Então, com 15 anos, eu recebi a minha primeira oportunidade de emprego, né? Entrei lá sem saber nada, não conhecia programa, não conhecia nada, absolutamente nada. Só com a vontade de trabalhar, né? Que legal. Então, comecei ali e fui me dedicando, fui me esforçando, né? Aprender as ferramentas, a se dedicar no máximo que estava no meu alcance. E então, com 17 anos, ela decidiu parar a empresa dela e me ofereceu a oportunidade de sublocar a empresa dela, né? Alugar o espaço, os equipamentos, né? Então, com 17 anos, eu ainda não tinha idade para abrir um CNPJ, né? Então, Caraca. Que história, hein? Então, busquei conselhos com meu pai, né? Sempre um ótimo conselheiro, né? E resolvi, então, chamar aí uma pessoa para estar trabalhando junto comigo, né? Abrimos o CNPJ e começamos a empreender aí, dentro já da própria empresa que já existia, mas já criei o nosso CNPJ, né? Então, foi aonde nasceu a VW Gráfica, né? Que legal, cara. Pra quem não sabe, a Vanusa é do Parque Aquático Vanusa. Então, é uma família aí que é bem tradicional aqui em Araquari. A maioria das pessoas já conhece, né? E dá pra ver, né, o exemplo, né, que como é importante isso, né, na família. Tu incentivar
né? Ter isso, o ambiente, né? Te direcionar para certas coisas, né? Uma das coisas que eu sempre faço lá com os meus filhos é tá falando sobre sonhos, né? Eles são muito pequenininhos, ainda não sabem de muita coisa, mas eu sempre tô, sabe, dando aquela pincelada ali para que eles se incentivem, né? Ó, tu trabalha bem aí que um dia tu vai assumir lá o lugar do pai. Fala assim pra ele, eles ficam, né? Não, eu vou trabalhar com gesso, pai. Não, tu vai trabalhar com o que tu quiser, mas já vai aprendendo desde cedo, né? E o bacana, cara, quando tu tem apoio familiar, né? Tem uma base maior. Né? Porque a primeira coisa quando dá errado, e assim, quando tu vai empreender, geralmente dá errado. Não é? E quando tu chega lá no mercado de trabalho, né? E começa a empreender, e começa a ter os desafios, né? Quando tu tem uma base familiar que tu te incentiva a continuar, isso te motiva a ir mais longe, né? Sim. Porque muitos CNPJs, eles abrem e quando não tem essa base, eles desistem. Primeiro, segundo ano ali já... por que tu tá fazendo aí? Vai trabalhar de CLT, não sei o que, tu é louco, né? A frase mais famosa do empreendedorismo, né? Tu é louco. Né? Até dá certo. Quando dá certo, eu sabia que tu ia dar certo. Foi sorte. Foi sorte. Tá roubando. Mas, cara, assim, como que foi, o que passou na tua cabeça com 17 anos de idade assumir uma responsabilidade desse tamanho, né? De pegar uma empresa, claro, já tava montada e tal, mas sublocar aquilo e tocar o negócio. Como é que foi isso aí, cara? Tu já sabia como é que funcionava o negócio por dentro? Como é que é esse negócio aí? Sem dúvida foi com medo mesmo, né? Vai com medo. Muito medo, muita insegurança, né? Até por isso que eu fui buscar conselho, né? Até a Bíblia fala, né? Na multidão de conselhos que a gente encontra sabedoria, né? Então, nunca tomar decisões por conta própria, né? Ou por desejo, ou por posição, né? Então, eu busquei conselho com meu pai, né? Ele sempre, não, eu acredito no teu potencial, tu vai conseguir, tu vai fazer acontecer. Né? Isso que tu falou é fundamental, né? Porque apesar de ele me incentivar a trabalhar, né? A construir o meu próprio negócio, ele nunca, tipo assim, me empurrou pra fora. Então, realmente, era um desejo meu. Eu queria, sabe? Eu queria ter algo, eu queria construir pra mim. Eu gostaria de ser alguém, ser útil, né? Então, fui com medo mesmo, né? Não conhecia do quesito de administração, de uma empresa, Como a maioria um financeiro. Então, imagina, né? Com 17 anos eu tava na escola ainda, né? Não tinha feito nenhum curso de administração, não tinha feito nada. Então, fui com a cara e com a coragem, né? Já tinha um pouco de conhecimento ali, né? Atendimento ao público a vida inteira, né? Quando eu estava no balcão, já estava atendendo, né? Então, assim a gente já começou essa parte de atender clientes e tudo mais. Mas a parte de gestão já é outra coisa, né? Teve que aprender apanhando um pouco, né? Sim. Cara, muito legal, cara. E daí, como é que foi essa questão de tu tá colocando um sócio, né? Já de cara, assim, no negócio. Tem seus desafios, eu sei que tem, né? Mas como que tu conseguiu, com 17 anos, né? É isso que eu tô indignado, sabe? Porque assim, ó, cara, quando eu comecei a empreender, eu tinha, se não me engano, 20 e alguma coisa, não lembro mais. Mas ainda assim, foi muito cedo pra mim, sabe? Eu não tinha experiência nenhuma também. Né? Mas ainda tinha alguns desafios que a gente já superou, né? Falar com pessoas e tal. Mas com 17 anos, cara, tinha vergonha de falar com as pessoas. Né? Também. Eu comecei com 23, depois tive 3 sócios. É mais tu agora também. E foi difícil, tá? Sou o terceiro, né? É o terceiro, cara. Sai fora, cara. Mas Tu me contou um papinho... É 3 chances. O primeiro, o segundo e o terceiro dá certo. Tá, e daí assim, cara, como é que foi lidar com isso tudo aí? Então, né, com 17 anos na escola, você tá na fase ainda de decidir uma faculdade, né, decidir carreira, né, e quando eu tive essa primeira oportunidade de emprego, cara, eu me encontrei, tipo assim, eu falei, uau, é isso aqui, sabe, ver empresas se transformando, criando identidades de empresas, impulsionando empresas, sendo solução para empresas, sabe, eu acredito que foi isso, assim, que me encantou. Sabe? Eu falei, cara, é isso que eu quero, entendeu? Eu amei isso daqui, é o que eu quero fazer as empresas acontecerem.
e ser solucionadora, né, de problemas, porque, por exemplo, para nós as Bastante. pessoas só chegam, meu Deus, eu tenho imagino. isso aqui, eu preciso que tu resolva pra mim. Então, cara, é isso que me move. Então, tipo assim, lá no início eu falei, cara, é isso, eu vou ter que lutar, vou ter que correr atrás pra construir isso, né? Mas no quesito de ter uma sociedade, de certa forma, foi um certo conforto, né? De não estar pelejando sozinha, Sim. né? Que é um peso bem diferente, né? Você trabalhar e fazer uma gestão, uma administração, uma execução de uma empresa totalmente sozinho, você não consegue. Ninguém nasceu pra lutar e vencer sozinho, né? Nós fomos criados pra trabalhar em grupo, né? E se a gente não tem um propósito de fazer outras pessoas crescerem junto, não vai dar certo. Cara, que Né? top esse cara. Então foi nesse princípio, assim, sabe? Eu lembro da conversa que eu tive com meu pai, eu falei assim, pai, eu quero que ela cresça comigo, eu quero que, a minha sócia, né? Eu quero que ela, cara, que ela vislumbre o que eu tô vislumbrando, que ela tenha garra, que ela tenha vontade de realizar sonhos dentro desse empreender, né? Então eu quero ela comigo, né? Então a gente iniciou aí nessa carreira aí de apanhar e respirar e apanhar de novo e a gente vai indo, né? E tu se especializou então na parte gráfica, né? Na parte de edição, né? Isso dali já foi, tu falou ali que já foi uma paixão de criar as coisas, né? Tu teve esse incentivo porque tu viu que isso era um dom ou por causa dos cursos que tu fez? Totalmente, não fiz cursos, né? Totalmente, se for falar, totalmente dom, né? Se for pra ser algo assim, no que tu falou. Não fiz cursos na área, né? Inclusive, depois de uns anos, eu fui tentar fazer um curso, por exemplo, de 2 ferramentas. Cheguei lá, realmente não tinha mais, o professor não tinha mais o que me passar do quesito de ferramenta. Porque eu já né? sabia tudo. Eu já sabia, já dominava a ferramenta. Então, tipo assim, agora... E a parte de designer, ela é um criativo. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar sempre instigando a minha parte criativa, entendendo a dor do meu cliente, o desejo do meu cliente, né? Vendo que mensagem, qual é a cara que o cliente quer da empresa dele. Eu preciso entender o cliente. E nisso eu vou conseguir transparecer, né? Criar ali, desenvolver o que o cliente precisa, né? Cara, isso é que eu falo, olha só, a gente fica às vezes esperando, né? Que Deus venha do céu, abra as nuvens, venha aquela glória assim e te coloque um negócio pra tu. Não é, cara, é na prática. Tu tem que ir lá, botar a cara, aprender, errar, né? Tanto é que tu chegou no curso, o cara já sabia tudo. Por quê? Tu foi lá e fuçou toda a ferramenta. Né? Às vezes fica aquela desculpa, né? Eu vou ter que fazer o curso do Pablo Marçal primeiro pra depois ficar rico. Rapaz do céu, cara, tem que botar a cara e fazer. A gente não sabia nada quer dizer, eu, né? O Michael já sabia 8 anos já de gesso. Já, bastante. Mas eu saí de uma área que era o quartel, nada a ver com gesso, e comecei a empreender com gesso 3D, não sabendo de nada, mas buscando aquilo ali na prática. E daí a gente fica naquela obsessão de buscar conhecimento, né? São 2 viés ali. A gente fica ou não tem conhecimento nenhum e fica fazendo a mesma coisa sempre, ou tu busca um conhecimento que vai te abrir a mente, e daí tu busca mais conhecimento, mais e não bota em prática. Aí fica aquela obesidade mental, né? Cara? Aí nunca bota em prática, aí sempre bota desculpa em alguma coisa. Não, ano que vem eu vou começar. Ano que vem eu vou abrir minha empresa. Ano que vem eu vou começar meu curso online. Ano que vem isso, aquilo. Às vezes não nem bota ano em que prática. vem, né? Tu começa a fazer agora, semana que vem tem que botar em prática amanhã, não é semana que vem, ano que vem, é amanhã. É isso, cara, é isso aí, ó. A gente tem Esse é o detalhe. aquela ideia ideia de milhões, né? Ela só vai ser de milhões se sair da cachola e botar em prática, né? E, cara, que admirável isso, né? Ver às vezes, assim, a gente fala admirável e tal, né? Que é de uma criança, vou dizer, porque 17 anos ainda. Mas, às vezes é o propósito, né? Deus coloca no coração ali e te abre o caminho. Se tu tá no caminho de Deus, Ele vai te guiar sempre, né? Eu acho muito incrível isso, né? E, cara, assim, onde é que tu surgiu, Matheus? Da onde é que tu saiu, cara? Esse enfiou nessa história. Apareceu. Na verdade, ela contou sua parte, mas desde os 13, quase 14 anos eu já conhecia ela.
Então, nessa fase que ela foi pro curso, era eu que levava. Ah, de já tava beleza. sondando ali. Sempre falaram, é tudo por causa do dinheiro. Só é tinha nada. medo de falar lá com a família. Não. Foi minha sogra mesmo que me chamou ainda pra participar da família. Não foi nem a minha esposa, foi minha sogra. Né? Entendi, que A primeira vergonha. vez que eu fui lá foi dia 24 de abril, a minha sogra que chamou pra mim lá. Eu falei, oxe. Aí é onde que... Verdade. Entendi. A culpa não foi dela. Então, desde os 14 anos dela, basicamente, até em diante, eu segui tudo isso junto, né? Eu que levava ela pro curso, eu buscava. O curso dela era de noite, então era eu que fazia todas as correrias. O sogro olhava assim, vai tu, Matheus, tá com carro, mas vai. Então, era eu que estava junto. Então, nessa época, eu peguei tudo junto com ela. Quando ela começou a trabalhar, ela não falou que ela saiu de emprego, depois voltou. Acho que pulou essa parte, né? Que ela tava na primeira vez, quando foi convidada, foi uma sócia. Depois ela saiu não da sócia, dessa mulher que chamou ela. Aí ela foi para outro lugar também, trabalhar na mesma área. Ficou 3 meses e voltou para essa mulher de novo. Aí é onde que surgiu a oportunidade com ela. Era pra ser, então. Era pra ser, já. E nessa época a gente não era casado ainda. Ela tinha 17 anos, a gente ia casar. A gente casou 2 anos depois. Então, Vocês estão quanto tempo juntos já? ao todo, 10 anos. 10 anos? Rapaz, tem quantos anos? Pois é. Porque pra mim parece que tem 15. Ao todo tem 10 anos junto. 10 anos e pouquinho, né? Sim, mais 10 anos. Então tá. Daí tu se especializou. Tá, daí tu pegou Eu e. foi bem mais pra frente ainda. Vai demorar, pô. Pra esperar contar tudo, vai demorar pra chegar a minha parte. São muitos detalhes. É muita coisa nesse caminho. Então conta aí pra mim, como é que foi? Não, quando ela começou, com os 17 anos, eu trabalhava na área de segurança, 12 para 36. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava à noite, se eu não estou enganado. Isso, eu trabalhava à noite. Aí eu trabalhava, chegava em casa às 6 horas da manhã, dormia até 1 hora da tarde, 2 horas estava no escritório para dar uma força para ela. Nossa. Das 2 às 6. Daí eu cheguei para casa no outro dia, das 8 a meio-dia. Aí ia lá de novo para ajudar, depois eu dormia à tarde para me trabalhar à noite. E fiquei um bom tempo no início. Quantos anos tu tinha? Já tinha meus 20... 19. Não, 19 não. A área de segurança é acima de 21, então eu já tinha meus 22, 23 anos. No início era 19. Foi bem no início, assim, então... Eu tava por ali, uns 21, 22 anos ali. Então eu fazia essa era a rotina direta. Tu ficou quanto tempo assim, fazendo isso? Uns 6, 8 meses. Faz um ano, então. Direto, só que assim, eu não pegava a área que eu tô agora, eu só ajudava ela ali no xerox, atendimento de balcão, entregar material, coisa bem mais simples, não tinha... Fazia o fechamento e fazia o balanço da empresa dela, entrada, saída, o fechamento. Tu que fazia essa parte? Sempre fiz. Sempre fiz essa parte, é a mais fácil que tem da empresa, né? Lidar com a melhor coisa que tem é tu lidar com o dinheiro. Lidar, mas Não tem que tem. saber também lidar com o dinheiro, né? Mas saber esse- usar ele certo, Mas esse é né? o detalhe, tu lidar com ele é diferente de você usar ele. Você lidar com ele é não ser escravo dele, mostrar que ele tá ali pra tu, não tu pra ele. Aí, Então- já vamos abrir um raça pra cima aí, vamos fazer um curso de... E aí, galera? Raça pra cima. Porque e eu já tinha, né, nos 15 anos, 16 anos eu fiz curso, todo mundo lembra que assim, a Microbyte. Microbyte, cara. Fiz curso de administração Vai básica denunciar a tua lá. idade, cara. Tô velho. A barba branca, cabelo caindo. Não, mas então eu já tinha alguma base, só que eu nunca tinha botado em prática. Eu fui botar em prática com a Vanusa, porque eu nunca tinha... Sempre quis trabalhar fora, mas nunca foi assim. Nunca imaginei que ia um dia trabalhar com minha esposa. Então mesma tu teve um apoio bem... como é que eu posso dizer? Bem considerável do Matheus nessa época ali, né? Total, né? Porque nessa época, dos 17 anos, a gente já estava em planejamento de se casar, né? Então, todo aquele planejamento financeiro e tudo mais. E assim, empreender exige muitas renúncias, né? Então, principalmente financeira. Porque o erro de muitas pessoas é achar que vai abrir empresa e já vai sair o primeiro mês ganhando um baita de um salário. Ficar milionário. Tá muito errado, entendeu? São muitas renúncias, né? Então, além do meu pai, é claro, eu sempre contei com o Matheus, né? Porque desde o princípio do nosso relacionamento, a gente já via o pra sempre, né? Não pra sempre do conto de fadas, mas o pra sempre, né? Então, eu sempre conversei com ele, né? Desde o meu primeiro emprego, né? Então, no meu primeiro emprego, eu guardava o meu salário inteiro, ele me ajudava pra gente já ir Que top, criando cara. o Meu, que nosso, entendeu? Desde ali dos 15.
Então, quando eu tive a oportunidade aos 17, eu falei com ele, né? Eu falei, olha, eu preciso do teu apoio, você me apoia, o que você acha, né? Porque, querendo ou não, eu esperava ele como meu esposo. Então, eu precisava já ver ele nessa posição. Sem o apoio dele, nada ia acontecer, sem essa concordância. Ou seja, e tu vai casar ou não? Vai falar ou não? Daí teve que a sogra convidar pra ir mesmo. Não. Porque nada, desde o Não. início já. Já tá confundindo os Tô períodos. brincando comigo, rapaz. Tá pior do que velho, já confundindo os períodos. Enfim, então foi... Nossa, ele foi essencial, né? Desde o início, todo o apoio, né? Ele sempre teve uma habilidade muito grande nesse quesito de administração e financeiro. Pra quem tem habilidade, o dom, é fácil dizer que é fácil, né? Pra gente que já exige colocar muito mais energia, às vezes já não é tão fácil. Ó, aí a gente já pode tirar outra lição muito importante, cara. Ande com pessoas que tu vai ter um futuro, né? Isso. Que vai te fazer ter um futuro, né? E com 17 anos, vou voltar lá. Tá indignado, né? Tô indignado, cara. Porque assim, cara, com 17 anos ainda, meu Deus do céu. Enfim. E tu ter essa noção de que, cara, eu preciso ter um futuro com uma pessoa do meu lado, certo? E tomar uma decisão tão importante, né? Apesar de que eu conhecia a Silvia, eu tinha 16 anos e ela tinha 15. Eu estudava com ela. Então, Já sabia de você, já. já sabia de Eu mim. sei que tu fez o verão passado. Olha só. Né, eu sei que sempre soube que foi depois que eu comecei a namorar com ela que a gente ia casar, né? Mas até então, antes disso, eu não sabia que ia acontecer pra frente. Então, ter essa decisão, não, eu vou ficar com essa pessoa o resto da minha vida, é uma decisão que pessoas com 30, 35, 40 anos ainda não tomaram, né? É uma decisão muito madura. Né? Isso E ela é é geração influência. Nutella, só pra avisar. Exatamente. E isso é influência da ambiência, da família, né? São, como é que eu posso dizer? Bases, princípios. São princípios pregados desde cedo, né? Então, não espere ter um ambiente favorável, né? Crie esse ambiente dentro da tua casa, nos teus filhos, né? Para os teus amigos, enfim. Isso dá um resultado muito grande lá na frente, né? É uma colheita que tu vai colher 10, 20 anos pra frente, né? Não é na hora assim que tu vai falar e vai acontecer. Mas enfim, vamos pra frente ali. E tu ter essa habilidade de finanças e complementar com a Vanusa, que a parte de criação, né? De criação do negócio é fundamental também. Mas não confunda, eu ia pra ajudar, mas ela tinha sócio. Sim, Só pra... eu sei. Sempre eu fazia as coisas, mas conforme eles me passavam. Não é que eu pegava, não. Não, eu sei. Só- Eu digo, já tô pulando partes aí. Eu tô tu- pulando da sociedade, tô indo pra tua conexão na empresa, né? Porque tu entrou como sócio da empresa ou não é sócio da empresa? Não, tudo no nome dela. Hã? Tudo no nome Tô dela. empregado, então. Eu sou empregado dela, basicamente. Então eu vou falar só com o patrão. Sou sócio, Patroa, querendo né? ou não deixa de ser, pelo fato Claro, de ser porque tu é casado. casado. Mas em papel documentado, não. Tudo no nome dela. Documento diz que é ela, mas eu tô junto sim. Mas o apoio de Sim. tu ter uma pessoa do teu lado ali acompanhando o negócio, né? Porque tu tá nas decisões ali, na parte fundamental. Não importa se o documento tá dizendo que é ela. Isso é legal também, porque tu escolher essa pessoa que vai estar do teu lado, ela tem que ser complementar, certo? Ela tem que ter habilidades que tu não tem, certo? Para que as duas pessoas começem a caminhar, né? Eu e o Michael, a gente não tem nada parecido. Nada é comum, né? Tudo ao contrário. E isso fez com que desse certo, Sim. né? Porque se tivesse os dois a mesma coisa, as mesmas habilidades, Não ia. né? Então, essa parte é muito legal, né? E eu me conecto mais com a Vanusa na parte de criação ali, porque minha cabeça começa a bombar, assim. Hoje vocês chegaram ali, tinha até um pinheiro ali, né? Eu peguei 4 ferros lá, comecei a criar os negócios lá. Isso é legal, porque tu tem um negócio que tu consegue fluir na tua área, onde tu domina, faz tu ter um ambiente mais legal, né? Claro, tem as indiferenças, né? Porque são duas pessoas, né? E agora, vou voltar para essa parte de sociedade ali, né? Tu ser sócio. Eu e o Marco, a gente terminou o dia, cada um vai para sua casa, né? Tem sua mulher e tal. E vocês que vão para a mesma casa. Como que é lidar com isso, cara? Já tá legal? Nossa. Como é que é? Na verdade é que a sociedade, ela mostra pra você que é ruim, mas é a melhor coisa que tem. É a melhor sociedade que existe. Me desculpa falar pra vocês, a melhor sociedade que existe é o marido e mulher.
Sério, Não cara? é vocês dois juntos. É sempre marido e mulher. Porque, primeiro, que o casamento foi feito pra sempre. Não tem como dar errado. Ah, mas deu errado. Então a culpa é tua, vai corrigir que tu vai dar certo assim. O único jeito de dar errado é você mesmo fazer de tudo pra dar errado. Então a única sociedade que deu certo que a Bíblia mostra foi o casamento. Top. Não existe outra. Mas daí, na empresa, a gente divide muito bem. Na empresa, a gente é a Vanusa e é o Matheus. Sim, a gente se trata com respeito, com carinho, chama de amor, normal, não tem muito o que a gente fazer. Só que na empresa, a gente trabalha, a gente não tá ali pra ficar brincando, agora é o momento de briguinha de casal, não tem nada a ver. Então a gente divide muito bem, graças a Deus, desde na empresa como fora da empresa. Como em casa. Em casa a gente às vezes nem fala sobre a empresa. Às vezes, em alguns momentos a gente conversa, a gente senta, a gente precisa de algumas coisas fora, assim. Mas muitas vezes aí em casa é marido e mulher. Dentro da empresa não deixa de ser marido e mulher, só que a gente separa bastante. Graças a Deus. Bem tranquilo. O Matheus e a Vanusa, pessoal, eles também auxiliam muito na igreja. Eles são muito ativos na igreja, né? E uma das funções deles é casais, né? Vocês é um curso de casais, né? E isso, com certeza, ajudou muito no crescimento de vocês dois, ou não? Posso estar errado? A gente começou antes do curso, né? Sim, eu sei. Considerar, então... Sim, o curso agora facilitou muito mais a nossa vida. O único jeito de uma sociedade dar certo é conversando. Se não tiver conversa, nada vai dar certo. Se tu começar a esconder as coisas do Mike, o Mike esconder as coisas de tu, não vai dar certo. É a mesma coisa do casamento. Se começar um a esconder as coisas do outro, o celular... Já vira traição, na verdade. Isso. É uma traição. Você acaba omitindo os fatos, né? E a partir da hora que você começa a omitir um faturamento, emitir uma obra que pegou... Desde que não esteja em... Ah, não, tá em acordo. Eu peguei por fora, pegou por fora. Daí você já tá em acordo. Mas algo que é dentro da empresa, se começar a ter mentira, omissão... Não vai dar certo. Se começar a dar furo no estoque, não vai dar certo. Então, é a mesma coisa pra gente, é a mesma coisa do casamento. Se você começar a mentir, eu vou no mercado, quando vai ver tu não tá no mercado, tu começar a sair fora, eu vou só em tal lugar rapidinho e já volto, e tu fica 3, 4 horas, por que ficou? Então tudo dá errado, é a mesma coisa. A empresa e o casamento é o espelho um do outro. O mesmo princípio do casamento tu usa na empresa, não tem como dar errado. É aquele negócio de não ter o plano B, né? Não tem plano B. Cara, foi a melhor... Fazer o plano A dar certo. Foi a melhor pregação que eu escutei até hoje. Uma das melhores, assim, que eu escutei até hoje é não ter plano B. Eu acho que quando eu comecei a contar a história, eu falei pra vocês que antes de eu assumir a empresa de fato, eu fui me aconselhar com meu pai. E esse foi um dos primeiros conselhos que ele me deu. Ele falou assim, tu precisa entender que uma sociedade, ela é como um casamento. E é tudo que o Matheus falou. Um casamento, ele funciona sem uma conversa? Não, a maioria dos casamentos se acabam pela pessoa não conseguir conversar com o seu cônjuge. E é a mesma coisa na sociedade, sabe? Se você não tem liberdade de chegar e falar assim, olha, eu não tô gostando disso e disso, a minha opinião é que isso e isso tá errado, eu tô me sentindo assim, 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 vai dar errado. Vai chegar um momento que vai explodir, não vai funcionar. É o acúmulo, né? É o acúmulo. Não foi a tampa da pasta de dente, né? Exatamente. Mas qual que é o detalhe? Eu não sei qual que é o grau do sentimento da opinião dela. Porque às vezes a gente fala alguma coisa um pro outro que a gente não sabe o nível que tá dentro de mim explodindo, dentro dela tá explodindo. E a gente quer falar que não, do meu jeito tá certo. Cara, não é que o teu jeito tá certo. Tu tem que entender que a dor dela naquele momento é aquilo dali pra ela é muito grande. Então você rebaixa, você tenta engolir, digerir mesmo sendo difícil, pra depois você achar uma solução pros dois ficar melhor. É o jeito mais fácil que tem. O casamento é igual, a empresa é igual. Então, essa é a solução. A gente não sabe o tamanho da dor. Cara, tu que tem sócio, cara, ou tá pensando em criar uma empresa como uma sociedade, já curte, cara, compartilha isso aí, cara, que isso aqui tá uma mentoria pra sócio, hein? Bora pra cima. Daí... Comunicação e transparência, os princípios de uma sociedade duradoura, senão... Sim. Top, cara. Eu uma chave, viu? antes de conhecer o Amilcar, eu peguei 2 sócios, igual eu falei, né? Mas, cara, era 2 imundícia mesmo. 2 cara que não vale nada. Só me roubaram, só me enganavam. Eu queria saber das coisas, ninguém me passava nada. Como tu falou, ele furo no estoque, no dinheiro. Nunca certinho, então não ia pra frente. Aí depois que conheci esse cara bonitão aqui. O Marco falou uma coisa assim bem fundamental. Né? A comunicação e a transparência quando a sociedade ela já existe. Mas para tu iniciar uma sociedade, um casamento, você precisa entender
quais são os princípios e valores dessa pessoa. São exatamente igual aos teus? Ela serve a Deus? Ela é fiel? Ela é fiel à esposa? Ela é fiel ao esposo? Ela é fiel com as contas, com as dívidas dela? Ela cuida da casa dela? Como é que é o carro dessa pessoa? Entendeu? Tu tá se aliançando a quem? Né? Então, se tu não sabe com quem tu tá se aliançando, tu tá se aliançando ali com uma pessoa que já é relaxada, não cuida do que é dela, trai a esposa e tu quer que o teu negócio vai dar certo, querido. Essa parada aí, A gente escuta muito, né? A própria máfia italiana, se pegar alguém, um homem traindo, ou a mulher traindo, eles matam porque não serve pra nada. Sim. Pô, você tá traindo a pessoa que dorme contigo, cara. Então imagina. Então, a empresa é a mesma coisa. Vocês vão fechar, vão embora. Então, assim, vocês vão estar juntos. É isso que vocês têm que entender. É igual. Vocês vão estar dormindo junto. Porque, querendo ou não, se sujar um nome, vai sujar o nome dos dois. Dos dois. Se cair, não vai cair só os dois. Vai cair a família. Vocês têm que entender que vocês dois estão juntos, mas a família está envolvida também. Sim. O processo vai doer igual. Se vocês falirem hoje, fizerem algum passo errado, vocês vão falir não só a empresa, mas vão falir a empresa, a família. E isso faz parte da mudança que a gente para ver. É isso que a gente tem que fazer, tem que cuidar em todos os momentos, em todos os aspectos. Então, não tem... Vai cair tudo. A partir da hora que você começa a corromper algo, vai cair tudo ao redor. Vai prejudicar os filhos na escola. Ah, não vai? Vai, prejudica tudo. Então, a melhor coisa que tem é a sociedade, a transparência, é a chave. Top, cara. E... Tá, daí agora para uma sociedade, ela tem um conjunto... ter uma velocidade maior, né? Que nem eu já tinha falado antes ali, os dois têm que ter habilidades diferentes, certo? E tu hoje agrega na parte de entrega, de logística, como é que funciona essa parte aí? Verdadeiramente, foi muito incrível o início ali, quando eu comecei com a Vanusa, que foi uma decisão do nada, assim, que ela não sabia nem trabalhar nos últimos 6 meses antes de eu ir trabalhar com ela. Por causa na época do rompimento da sociedade dela. E nesse período eu falei assim, mas como que eu vou assumir uma empresa, né? Eu passei 5 anos numa empresa trabalhando e entendi muito sobre processo. Muita parte de processo. Claro que, mas processo do quê? Não, era processo da área de segurança, mas se tu pegar, os pontos-chave são o mesmo de processo, é tudo igual. Como abrir, como fechar, como lidar, se tu trazer para outra área, como alimentar estoque, como cuidar do estoque, tudo é igual. Os processos sempre é o mesmo, só vai mudar o que é o importante, o material. Então eu tive e cuidei de equipe naquela época também, então eu acabava cuidando de equipe, fazia alguns documentos, eu tinha uma certa responsabilidade, para mim foi muito importante. Então ali eu aprendi um pouco sobre processo e gestão de equipe, que eu não tinha nenhuma. Aí depois desse período, eu assumi uma empresa de produto químico. Eu e um vendedor. Essa parte eu não sabia. Eu e um vendedor, a gente assumiu. Foi uma empresa de produto químico em Araquari. Os dois tinham ido embora por causa que eles estavam fazer uma linguagem mais simples, roubando, né? Por falar cachorrinho. Então, assim, tava tendo muito furto dentro da empresa, daí me botaram lá. Caí de paraquedas. Ali foi para mim aprender sobre a gestão de uma empresa, que eu também não sabia. Eu sabia lidar com dinheiro. Você vai treinando, né? Vai colocando. Preparatório de Deus em 3 meses. Em 3 meses foi meu preparatório. Porque eu entrei em setembro e a empresa faliu Não é que faliu, fechou o escritório daqui por causa que foi um levantamento que a gente fez e descobrimos que o rombo estava muito grande. Então, assim, nesse período eu aprendi sobre lidar com estoque, nesse período eu aprendi a lidar com nota fiscal, entrada, saída, fechamento de caixa, vendas por telefone, vendas pessoalmente, alinhamento com gerência, alinhamento com cliente, formas de cobrança. Ali eu aprendi formas de como cancelar uma nota, como fazer uma nota, como comprar material para jogar para a empresa, para o CNPJ. Então, assim, ali eu aprendi tudo, toda a gestão da empresa, aprendi em 3 meses ali. Eu tinha que cuidar de estoque, tinha que limpar tudo. Era eu que cuidava de toda a empresa e o vendedor saía só para fazer entrega. E eu, graças a Deus, Deus me deu essa capacidade de pegar as coisas muito rápido. Em uma semana eu já estava sozinho. O cara que veio dar treinamento foi embora na primeira semana. Eu já estava assumindo um galpão de uns 300 metros quadrados, cheio de produtos, fazer levantamento de estoque, fechamento. Daí, nesse meio tempo, eu fui fazendo cálculo, eu fui colocando na planilha. O primeiro mês sempre é mais puxado. Aí, nesse primeiro mês ali, eles estavam com uma dívida de boleto em aberto na casa de uns 20 mil. De 15 a 20 mil, mais ou menos. E no primeiro mês eu fiz todo esse levantamento e eu descobri esse início. Aí depois, quando eu fui atrás para fazer as cobranças de alguns, eu descobri que eles pagavam em mão.
Então, muito dinheiro era pago em mão. Aí, depois desse período que eu descobri que em torno de uns 10 mil não ia ter como retornar, eu fui fazer levantamento de estoque e vi que estava faltando muito material em estoque. Então, eles faziam a venda do material, pegavam o dinheiro e sumiam com o material do estoque. Até fazer todo esse levantamento. Eu sei que em 3 anos o gerente falou para mim, ó, me perdoa e vou ter que te mandar embora porque eu fiz levantamento dos 3 anos, deu mais de $500 mil de prejuízo. Nossa. Então, assim, pra gente não compensa mais ficar aberto. Pra gente se compensava se eu tivesse entrado no início do ano, mas foi muito tarde já, ele falou. O rombo tá muito grande. Só que o problema é que quando eu tinha que mandar e-mails, relatório, eu tinha que mandar pro gerente operacional regional e tinha que mandar pro diretor, pro dono da empresa. E foi nisso que eu tava fazendo certo conforme me passou. Quando o dono da empresa pegou e viu que não tava batendo os dados, eles mandaram eu parar de mandar para ele, porque ele já tava questionando muito. Onde que veio a cobrança lá de cima. Então, assim, eu vou fazendo minha parte certa, mas eu sei que ele foi só um período para me aprender mesmo, foi um treinamento. Eu saí da empresa dia 4 de dezembro de 2019, 2020. 4 de dezembro de 2020. De assumir a empresa Cabanudo dia 14 de janeiro de 2023, 2021. É 4 anos, é 2021. Primeiro mês é tranquilo, né? Não tem muito o que fazer, só que eu vi que tinha algo estranho, que tava saindo em torno de 12, 13 mil e entrando 3 mil na empresa. Eu falei, ué, o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou deixar, é tranquilo, porque em janeiro a gente trabalhou 10 dias, não deu isso. Aí chegou em fevereiro, a conta também não bateu, porque entrou 7 e saiu 13 de novo. Eu falei, ué. Aí eu fui fazer todos os levantamentos de novo. Aí vieram me trazer todas as contas depois. Daí quando eu fui ver, dava em torno de 90 mil reais de conta e entrava 7. E tinha 3 contas estouradas. Mas isso era por causa do quê? Era por causa dos má maquinários? administração. Então, o que aconteceu? Depois que eu iniciei a sociedade, a gente, quando iniciou a empresa que sublocamos, a gente terceirizava a maior parte dos materiais. Melhor coisa né? que tem. Então, e depois dali de 4 meses, mais ou menos, a gente já abriu a nossa produção própria. Então, foi um investimento muito alto na parte financeira. Na casa de 50 mil, né? Então assim, a Mas empresa... Pra quê? Pra comprar todo o equipamento para conseguir fabricar os materiais de comunicação, né? Então, assim, ali já houve um problema de administração financeira, né? E, obviamente, que um investimento tão alto para uma... Qual foi o problema? Porque, assim, esse é um ponto legal de falar, tá? É legal falar disso aí, porque quando a gente começou com um cartão de 800 pila. Né? A gente comprou o que tinha, que dava para fazer ali e começou. Só que tem empresas como a gráfica, que não é 800 pila que vai começar uma empresa. Sim. Certo? Então, da onde foi tirado o capital? Certo? O capital, ele... foram os meios para tirar esse capital? E o erro, onde que aconteceu? E hoje, vendo depois que passou tudo, como você faria para iniciar a empresa? Assim, ó. Nesse princípio, eu fazia o administrativo financeiro da empresa, né? A parte interna ali do escritório. E quando veio essa ideia, né, de adquirirmos todos os equipamentos para fabricar, porque não é só um equipamento, são vários de acabamento, são todo um estoque de material, que são diferentes materiais. Então, foi onde deu essa arrancada, que foi mais de 50 mil, né? Então, foi em 50. Mas ali contando com os materiais, né? Então, eu já via que não tinha como, com a carta de clientes que a gente tinha, com a quantidade de vendas que a gente tinha mês, não supririam uma compra de investimento desse. Quer que eu fale valores? O passo não foi no tempo certo. Não foi no tempo certo. É que eu sei valores disso daí também. Entendi. Porque nessa época, como eu tava ajudando ela, imagina, uma empresa, ela tava sadia, uma empresa mesmo assim. Ela saía por mês em torno de 5 a 6 mil, só que entrava de 7 a 9. Na época que ela fazia. Então, no início, quando ela assumiu, ali estamos falando dos primeiros 5, 6 meses. Foi muito bom, porque ela tava sadia, tava começando legal, tava engrenando legal. Era um início positivo ainda, né? Tem uma dívida que ela é inteligente, ela é uma dívida de alavancagem, né? Isso. A dívida de alavancagem, ela é legal fazer, só que depende da previsão de futuro, né? Isso Por que exemplo, você já consegue ter, né? Isso. Com o teu faturamento atual, não adianta tu querer sonhar, vou fazer uma dívida ali de 5 mil mês, sendo que o que te sobra mês é 2. Então, tu tem que conquistar primeiro esses 5 mil mês, a mais até, né? Fora os Pra valores. depois você adquirir um equipamento desse, né? Sim.
Enfim, ali aconteceu, né, várias situações, acabou sendo feito o investimento. Você perguntou da onde, né, que veio o valor de investimento. Como eu falei, né, meu... Patrocínios papai. Então, entendi. ele tinha já recursos, né, sempre empreendeu, então muito tranquilo para ele conseguir ali esses valores, né. Então, assim, o pai ajudou nesse quesito, né, mas com toda certeza ele não deu nada, né, sempre... Tipo assim, pagamos as nossas dívidas, né? Então, mas aí dali pra frente virou uma bola de neve, né? Então, 3 anos depois, me encontrei com uma empresa basicamente falida, né? Ó, eu vou te contar, Falida? tá? Não, eu vou te contar, porque quem quebra não é a empresa. A empresa, Sim. se ela tem venda, se ela tem lucro, margem de lucro, eu não tô falando da dívida, tira a dívida, tô falando do Sim. produto, venda, lucro, certo? Se ela tem isso aí e o dono tem a mentalidade que ele consegue sair, pode ser 1 bilhão. Mas sai. Ele Mas sai. tá, exatamente. Então, daí houve o rompimento da sociedade, né? E daí eu me vi em uma situação, né, mentalmente bem Imagino. crítica, né? Imagina. Eu havia abdicado de muitos sonhos, de muito tempo, de muita Isso dedicação, no né? relacionamento, dá um pause aí, porque tu vai Aham. continuar dessa parte. No relacionamento, como é que ficou? Eu tinha um salário muito bom, né? O financeiro era tranquilo porque eu bancava a casa na época que eu tinha as condições. Só que daí o emocional dela, como era muito melancólica, ela guardava muito. Aí o corpo dela sentia demais. Era muito enxaqueca, na época das cólicas, ela cólica muito severa. Às vezes, do nada, ela chorava, ela sempre sentia dor de cabeça, Ansiedade. dor no corpo, Gastrite. gastrite. É, ansiedade. Então, assim, era bem... Essas partes foi bem difícil, assim, foi bem difícil. Mesmo conversando, mesmo sabendo, mas não... sabe. O único jeito de tentar tirar era tentar ir para outro canto, só que também era... Eu ganhava bem, mas também não era rico, né? Então, tinha suas limitações. Mas foi uma época boa. Foi um aprendizado bom. E aí, continua. Então, né, entrando aí nessa parte, chegamos então no fim do ano, né? O Matheus estava há 3 meses trabalhando nessa empresa, né? Ele tinha recém saído do seguro de emprego dele, pegou todo o seguro, entrado nessa empresa. Antes de finalizar o contrato de 3 meses, ele já havia recebido outra proposta que ele negou, porque essa empresa havia prometido um aumento de salário. E nessa situação, ele fica desempregado, eu com a sociedade rompida, empresa falida, Sem seguro-desemprego, sem sem seguro de dinheiro. desemprego, Ou dá sem certo ou nada. dá certo, não tem outra opção. É isso que é legal, cara. Porque quando tu tá no fundo do poço, cara, a única saída é pra cima. Não tem mais como cavar. Não, fundo, É isso que é o legal. fundo é o fundo. Acabou. Acabou, é o fundo já. Vamos pra cima agora. Chega que aqui tá muito ruim. Vamos É pra cima. isso aí. E então, né, nesse período, realmente, eu fiquei extremamente depressiva, assim, no sentido de, poxa, entreguei tanto, me dediquei tanto e ainda assim não foi suficiente, sabe? Mas isso não abalou nosso casamento, deixar Em bem nada. claro. Em nada. Em nada, Isso bem é pelo importante. contrário, assim, o Matheus, ele sempre foi uma base muito forte dentro da nossa casa, assim. Ele sempre falou, cara, vai dar certo, tu vai Top. conseguir, sabe? Top. Cara, foi Deus que colocou isso na tua vida, então vai acontecer, entendeu? Não teve acusações, julgamentos, nada. Isso que é, cara, isso é essencial. Tirando fundamental. uma pandemia inteira, né? Que foi Pois pega é, naquela frente. Sim. Em 2020, né? Na época Imagina. que ela rompeu a sociedade. Enfim, e daí, em janeiro, Matheus Caí de paraquedas. cai de paraquedas na empresa, né? Meu novo sócio. Sem Fala aí. salário, sem dinheiro, Bora. sem nada. Nós começamos assim também, sem salário. Mas foi muito... Sócio sem remuneração. Sócio com dívida até não querer mais. Aí ia para escritório para abrir escritório, porque não tinha internet, que também nessa época tinha 4 contra a internet cortada. Aí tentava religar. Vocês não dava. estavam lá onde tava sublocado ainda não? Aqui, não. Tava aqui já. Aqui, já tinha tínhamos alugado aberto outro. mais um ponto, né? Entendi. aqui, a gente já tava aqui já na esquina. O vizinho de vocês na frente, né? Se um berrar, o outro responde. Mas daí nesse período o problema era o quê? Que não tinha dinheiro, não tinha entrado, mas também tinha muita conta de internet cortada. E a gente precisa da internet para trabalhar. O mínimo. Acho que o único que tinha, acho que era o celular da empresa, que ainda a gente não tinha perdido o chip na época. Porque a gente também perdeu o chip desse número da empresa. Do 00, né, E cara? foi Que o... top. E tivemos que correr atrás e Mas conseguir de volta. o equipamento não conseguia devolver para... se bem que não era um financiamento. Porque já fazia 3 anos já disso tudo. Então, assim, as contas que estavam já eram contas de empréstimos de outras coisas, já era conta de cartão de crédito, de reparcelamento, de tal. empréstimos de nome de sogro, empréstimo de nome de sogra. Juros. Então, assim, já tinha outros empréstimos que envolviam a mesma situação. Por quê? Porque o
passo que foi dado 3 anos atrás, não conseguiram cobrir, né? Entendi. Então esse foi o problema. Quem era outros empréstimos não tinha nada a ver com aquilo. Só a única coisa que eu falava, aqui esse empréstimo cobria aquele empréstimo que era referente àquele empréstimo. Era só isso que eu sabia. Mas tirando isso, mais nada. E é nesse período ali, então, foi que eu comecei. A gente começou com 3 mil entrando e 12 saindo, e tudo atrasado. Então a gente ia para o escritório, abria, conversava com os clientes, tudo, e chegava à noite, ela a partir das 6 horas da tarde, graças a Deus a gente tinha internet em casa, ela fazia tudo em casa. Então ela ficava das 6h30 até meia-noite trabalhando para dar conta do serviço do dia. Porque ainda estava tudo conta de casa em dia. Qual foi o meu propósito quando eu entrei naquela empresa de produto químico? Que eu falei assim para ela, Senhor, se eu pegar nessa empresa, meu primeiro salário eu vou dar para tu. E eu fiz isso, mas eu tinha condição? Não tinha, mas eu fiz isso. Eu dei. Eu ofertei porque eu falei para Deus, se eu pegar, eu vou dar. E quando eu recebi meu primeiro salário, eu dei para a empresa. Ah, mas a gente estava precisando? Tava. Não vou dizer que não, porque a gente não tinha o que comer, não tinha de onde tirar. Só que Deus supriu aquele mês inteiro. Deus supriu, tem suprido até hoje. E naquele período ali a gente não tinha, porque já estava vindo de um... Não tinha seguro-desemprego, não tinha FGTS, porque eu tinha usado tudo na casa, não tinha saída, não tinha nada. E literalmente não tinha nem como comer. E quando a gente decidiu que a gente ofertou, nessa mesma época... Em dezembro de 2020, no dia 20... Não, foi dia 30, foi na virada do ano, 31. A gente sempre gostou de dar uma oferta pra igreja. Então, vamos levar pro lado espiritual, que é a melhor coisa que tem. E a gente... Cara, isso é muito top, sabe? Porque assim, ó... A gente tinha R$100 na carteira só. Não, porque assim, olha só... tu ser empreendedor e ser cristão, cara, é uma aventura top, cara. Porque assim... Eu não era empreendedor, né? Começa por aí. Não, mas assim... Ela já tinha uma visão, eu já sabia o que era, mas eu nunca... Eu caí de gaiato. Literalmente, eu não sabia que era empreender. Tu tem uma certeza que Deus vai te suprir, vai te encaminhar, cara. As aflições vêm, afeta o corpo, afeta a mente, afeta. Mas tu confiar em Deus e ter certeza de que Ele vai te tirar dali, cara, é algo que é surreal, cara. Né? É o que determina, né? Porque é aquela esperança que tu fica assim, ó. Eu sei porque eu já passei por isso várias vezes. Cara, vai dar certo, cara. Por mais que esteja muito ruim, cara, vai dar certo. Vai dar certo, porque Deus falou pra fazer. Deus falou pra mim fazer isso. Então é outro patamar, né? Imagina tu fazer tudo isso e não ser cristão. O quanto a ansiedade bate. Bate. Sim. E foi tão interessante que a gente tinha R$100 na carteira. O único R$100 de 2020, a gente tinha ainda R$100, não sei como, na carteira. Eu falei, Senhor, amor, a gente só tem R$100 pra virar o ano. Só que a gente sempre ofertou. Toda virada do ano a gente sempre quis ofertar. Por oferta de gratidão pela nossa vida, por mais um ano. E quando a gente deu esses R$100, pode contar certinho, 7 dias depois a gente recebeu 10 vezes mais. A gente recebeu uma oferta de R$1.000 na nossa mão. Isso foi o que supriu o mês de janeiro. Porque a gente não tinha comida. Nossa, faltava, não é, arroz e feijão tinha, o arroz e feijão e ovo tinha. Mas faltava, todo o resto que tu queria não tinha. Só que foi um período que a gente precisou passar. A gente não saía correndo. Porque eu sei que ela também fala, se eu falasse pro sogro que eu precisava, ele fazia o maior pedido do mundo e jogava ali em casa. Só que era eu e ela. Não era o momento... Tinha que passar por isso. Tinha que Esse passar. é o mais incrível, né? Você saber viver a fase que você tá passando. Porque isso que o Matheus falou era algo que mexia muito comigo. Porque o pai, ele sempre foi extremamente protetor, provedor, né? Então, era isso que eu falava pro Matheus. A gente não tem, mas ele não vai nem sonhar que a gente tá passando por essa situação. Porque se eu bater um telefone, ele vai trazer o mercado pra dentro da minha casa. Entende? Então, a gente soube viver esse tempo. E é isso que muitas das vezes as pessoas voltam a viver as mesmas situações. Voltam a viver os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Porque elas fogem daquilo que tem que ser vivido. Que a lavagem tu ganha, né? A lavagem tu ganha. Mas o anel, a sandália, o manto, tu conquista. Mas, e assim, ó... Essa pessoa que semeou na nossa vida 10 vezes mais, literalmente, ela não sabia o que a gente tava passando. Ninguém sabia o que a gente tava passando. A gente vivia, eu e ele, aquele momento. Só que Deus, ele é tão incrível, tão maravilhoso, como tu falou, sabe, Amilcar? Que em nenhum momento a gente passou desejo à vontade. A gente só tinha dentro de casa o arroz e o feijão. E ninguém sabia do que a gente tava passando em casa. Mas se sonhasse em bater uma vontade de comer uma pizza, um amigo na hora. Pô, vem aqui em casa comer uma pizza.
Tu olhava assim, meu Deus, tu é lindo, né, Deus? Cara, bati uma vontade de comer um pastel, outro amigo, vem aqui em casa, vamos comer um pastel? Cara, tu não passar vontade e desejo de comer nada, sabe? Deus, ele proveu, assim, todos os mínimos detalhes, sabe? Existem desejos que precisaram ser moldados, rompidos. Por exemplo, né, aquela coisa assim, vontade de comprar um vestido novo, um sapato novo. Não era o tempo, não era o momento, não era a estação. E alguém que viveu uma vida inteira sem passar vontade de nada, que foi o meu caso... É o trabalhar de Deus. É tu ser escovado até tu não querer mais, sabe? E ter o Mateus na minha vida da forma que ele é, do jeito que ele é, né? E com... O Mateus, ele é muito lógico, ele não é muito emocional. Ele é mais... Racional, isso aí. Então me ajudou muito. Porque às vezes eu tava assim, meu Deus, eu quero muito aquele sapato. Dele, quando usa não é o tempo. A gente ainda não pode. Eu, tá bom, né? Voltava pro lugar, entendeu? E a mesma coisa ele, meu Deus, eu queria tanto te dar as coisas e não posso. Porque isso é uma dor pro homem profunda, entendeu? Ele ser o provedor e às vezes não conseguir atender desejos. E precisar ser lapidado nisso. Lapidar orgulho. Não, a gente não tem ainda, mas a gente vai. Eu tô contigo. É muito difícil passar por isso se tu não tem o entendimento, né? De que aquilo ali é um trabalhar de Deus. Existiu uma situação na minha vida que eu tava trabalhando, acho que eram umas 10 horas da noite já. E a minha filha mais velha, ela já falava bem, né? E a minha esposa me ligou, a Silvia me ligou e falou, tu vai demorar muito ainda, que a gente tá aqui te esperando e tal. Daí ela pegou o telefone e pai, traz um iogurte pra mim. Cara, eu não tinha R$1,50 pra comprar um iogurte pra ela. E trabalhando até as 10 horas da noite. A gente tava ferrado e não sabia de onde tirar. Mas é que nem tu falou, a provisão de Deus nunca faltou. Arroz e feijão nunca faltou. A gente nunca passou fome, né? Mas aquilo ali eu sabia, na verdade, na época eu não sabia que era trabalhar de Deus. Eu só sabia culpar Deus e o mundo, né? Mas depois de um processo longo ali, eu entendi que era um trabalhar de Deus. Daí eu comecei a olhar para trás e ver todas essas situações e ver que era um trabalhar de Deus, que tinha provisão, né? Porque eu chegava em casa, daqui a pouco batia um irmão lá. Vim aqui e tal, não sei o que, daqui a pouco tirava uma cesta básica do carro. Cara, eu tinha vergonha demais de abrir o armário e não ter um pacote de arroz ali. Isso é orgulho também. É orgulho, só que ele foi trabalhado, entendeu? Não, mas tô vendo, isso também é orgulho. A gente acha que não, mas é orgulho. Claro que é orgulho. Não saber receber, né? Não saber receber é um orgulho. E sabe, aquilo, eu ficava com muita vergonha daquilo assim, cara, como que... É porque o que eu fazia, o que eu me culpava, né? Cara, eu sou jovem, saudável, eu sei fazer um monte de coisa e eu não consigo ter dinheiro pra sustentar, pra comprar um arroz e um feijão. Aquilo ali me moeu, sabe? Só que na época eu não entendi o propósito, né? E graças a Deus, Deus colocou pessoas assim na minha vida que foram chave, sabe? E quando eu percebia que essas pessoas eram fundamentais, eu trazia para o íntimo, né? Tanto é que tem até hoje vários, né? Da minha família aí. O que é interessante nisso que tu tá falando é a Bíblia, né? A Bíblia fala que ela não vai deixar faltar a comida, a roupa, o que é necessário não vai deixar faltar. A Bíblia fala como buscar primeiro o reino de Deus, quando tu busca verdadeiramente, mas eu não era cristão o suficiente, mas Deus conhecia o teu íntimo, Deus conhecia a tua esposa. Algum momento alguém intercedeu pela tua vida, então a partir da hora que você busca intimamente o reino de Deus, as demais coisas é o que? É a tua necessidade, não vai faltar. Roupa, comida e vestimenta não vai faltar. Porém, tudo que é teu desejo, aquele iogurte, aquele vestido, aquela maquiagem, aquele hambúrguer, aquela pizza, é um desejo. Não é que você é necessário. Não é necessário isso daí. Nada disso que eu falei é necessário. Mas é um desejo. Tudo que é desejo a gente tem que conquistar. Mas tudo que é necessário, Deus vai enviar a provisão. Mas como? Não importa. O que é necessário, Deus não vai deixar faltar. Cara, isso que tu tá falando ali, ele encaixa muito naquela passagem onde o povo de Deus estava passando no deserto, né? Maná. O maná era diário, né? E tinha que por dia. Só que tinha pessoas que queriam guardar, né? Ou seja, querer mais, o desejo, aquilo que poderia, né, carregar. E não podia, porque no outro dia ia estragar, porque a provisão é diária, né? Não te preocupes com o dia de amanhã, né? Não cuido eu dos lírios do campo, não sei o que. Então, assim... E o nosso olhar, não, a gente quer guardar, a gente quer conquistar, a gente quer...
só que não viu o trabalho, né, de Deus, né? E daí vem os desejos de querer pepino, que tava, não vê o cenário, a gente esquece tudo, né, que aconteceu, né, que era escravo, era não sei o que, mas queria comer pepino, né? Eu tô falando da passagem de Moisés lá, vocês olham a Bíblia, gente, vocês pelo amor de Deus. A maioria... Momento de escassez, né? Isso, e quando o trabalhar de Deus vem, e tu tem um entendimento daquilo, fica muito mais tranquilo de passar, né? Porque daí tu já absorve aquilo como um aprendizado. Quando essas situações vêm hoje, ainda assim a aflição vem, claro que vem, né? Mas eu começo a olhar com um olhar espiritual. Poxa, o que é que eu preciso entender aqui, sabe? Quando vem, fica, o que é que eu preciso entender? Ah, pô, isso aqui é pra me treinar. Não, é meu orgulho. Poxa, não, é verdade, isso aqui, sabe? Tu vai refinando essas situações assim, cara. E é muito legal isso, porque tu evolui muito mais rápido. Em janeiro, quando eu entrei, que eu vi que tava essa lambança muito grande, a gente tem que fazer cálculo, né? E uma coisa que eu falei pra Vanusa em maio, mais ou menos, entre abril e maio, eu falei, amor, ou a gente escolhe contas pra pagar, ou literalmente vamos passar fome naquela época. Não tinha o que fazer. Eu falei assim, por quê? Eu expliquei pra ela, porque não bate. Foi o ano quando eu entrei que a conta não fechava, que entrava e que saía. Nem um mês fechou. Daquele ano de 2021, nem um mês. E saía muito dinheiro. Eu falei, eu vou priorizar coisas importantes. Até um dos gerentes do banco da Vanusa, que foi um cara que, mesmo o pessoal pode criticar, mas abençoou muito. Não que abençoou muito, mas ajudou. Quando eu cheguei pra ele, falei assim, ó, eu tô assumindo a empresa com a minha esposa. Falei assim, eu vou ter acesso à conta dela, mesmo que eu sei que não pode, mas a gente foi, juridicamente, tudo certinho. Eu falei pra ele, mas eu preciso que tu aumente o limite dela. Tava com o limite estourado. Eu falei, ele olhou assim, pra quantos que tu precisa? Sabe isso que ele falou? Eu falei, não quero muito. Por quê? Porque qual que foi uma decisão que eu tomei e eu falei pra Vanusa que a gente ia começar a fazer cheque, não ia trabalhar mais, que trabalhava muito com cheque, cartão de crédito, nenhum cartão de crédito, os fornecedores ou ia ser pago à vista ou ia tentar fazer boleto, tirando isso, mais nada. Então, tudo que era cheque, todos eles estavam acostumados com cheque e cartão de crédito. Eu cortei tudo isso, eles já começaram a ficar beiçudos, já os fornecedores. Falei, mas é assim que vão funcionar. Eu cheguei pro gerente e falei assim, eu preciso que tu aumente só 3 mil de limite. Ele aumentou mais 3 mil. 3 mil ia dar? Não. Só que eu sei até o ponto que a gente tem que andar. Eu sei que eu ia precisar de pelo menos uns 8 todo mês. Só que, pô, imagina todo mês a gente estourar 8 mil de limite. E 8 mil de limite estourado, dá quantos de juros? São 6% ao mês, conforme você utiliza ali. Se você calcular, é na casa de 700 a 800 pau por mês só de juros. Então você tem que tirar R$1.000 basicamente do teu lucro para nem... Já nem tinha lucro, de onde que eu vou tirar? Já estava já uma precificação da empresa, já estava já uma precificação razoável boa, só que não tinha o que fazer porque na época, quando eu entrei, não tinha instalação. Tinha alguns terceirizados, mas não tinha tanta instalação. Então são detalhes que que eu vou descobrindo no meio do processo, que é o que faltava para dar um impulsionamento maior também na empresa. Sim. E nesse período, quando eu conversei, eu falei para ela, a partir de hoje a gente não vai pagar algumas contas. Eu peguei e mostrei para ela, essas aqui não. Isso aqui é prioridade, a gente vai pagar. Tudo que era do nome do sogro e da sogra, eu quis dar como prioridade, como honra, questão de honra, porque querendo ou não, durante 3 anos, eles emprestaram coisas, emprestaram cartão, fizeram empréstimo, que são os empréstimos. Eu falei assim, então tenho que honrar. Falei, esse aqui é o honra que eu vou fazer. Mesmo que eu não consiga dar mais, mas eu vou honrar. Então eu honrei eles, honrei o empréstimo que foi feito no nome da Vanusa, que também não era pouco. Honrei o que era a prioridade. Tinha alguns empréstimos que não podia atrasar, se atrasasse começava de zero, que são os piores empréstimos que existem. E tinha 2 assim na época. Falei, meu Deus. Era muito? Não, mas pô, 300 pila para quem entrava 8, era muito. Naquela época, era muito. Então foi o detalhe que fui limpando. Fui fazendo prioridades na área de gestão, né? A gente está falando só parte de gestão. Então a gestão da empresa ela estava muito danificada durante esse período. E daí a máquina, a gente tinha todas as máquinas funcionando. A máquina, ela não te dá lucro. Dependendo da quantidade de giro que você tem, ela não te dá lucro, ela te dá prejuízo. Uma máquina, se ela ficar mais do que 3 dias parada, a máquina que a gente tem, ela para de funcionar. Assim, é uma coisa que tem que rodar sempre. Então, assim, é uma máquina que tem uma manutenção dela só para o técnico vir ver.
é R$380 3 horas. Nossa. As próximas horas são R$180. Assim, a gente tá falando que não é qualquer coisinha que tem que fazer. Sim. Não dá a chamar ele de qualquer coisinha. Uma peça da máquina, na época quando eu entrei, era R$13 mil para trocar uma peça da máquina, que é a peça mais principal que sempre danifica. Se ficar 3 dias parado, danifica essa peça. E para trocar a peça são os 3 mil. Se ao todo, para trocar, ela vai na casa dos 16 na época. Então, assim, e a gente sabia que essas manutenções eram muito caras. Quando eu mostrei para ela, não, para você ter uma máquina só daquela, você precisa ter mais 2 ao mesmo tempo. Mais 2 não, mas tem que ter a solda banner, tem que ter a recorte de adesivo e tem que ter a de botar ilhós e a máquina de impressão. São essas 3 para poder rodar o básico. Precisa ter essas para rodar o básico, para fazer uns acabamentos mais básicos, mais simples. Quando era acabamento mais difícil, mandava para fora, terceirizava. E nesse período onde que eu comecei a eliminar algumas coisas que eu vi que estava errado. Um erro que eu já achava desde o início era ter a máquina. Eu falava para ela, vamos vender a máquina. Ela falava que não. Falei, temos que vender a máquina. Ela sempre falava que não. Eu falei, sim. E tinha um funcionário nessa época já. Que ele operava a máquina e cuidava da parte da produção. De algumas coisas que eram mais simples. E eu sempre falei para ela, a gente tem que vender a máquina. Às vezes eu comentava, a gente tem que mandar o funcionário embora. Porque não é que eu não queria. Bem que eu estava iniciando, então eu não sabia fazer muita coisa. Também foi um dos motivos dele ficar. Mas querendo ou não, a máquina não dava lucro. Ela estava dando mais prejuízo do que lucro. E para mim manter qualquer material que eu pedisse, eu tinha que comprar uma bobina fechada de material. Para mim comprar uma bobina fechada, era em torno de 600, 700 reais, dependendo qual que era o material. Ah, mas eu quero comprar uma lona. A bobina de lona é na casa de 2, 3 mil reais. Então, assim, são materiais muito caros para você ficar ali deixando em estoque parado. Então, foi um período que eu falei para ela, essa máquina não vai dar lucro. Isso aqui não dá lucro. Mas ela falou, não vamos vender, não vamos vender, não vamos vender. Então, eu falei assim, eu tô entrando agora, não vou me meter. Só... Aí eu caí aonde que entrou a parte do que? Onde que eu caí para mão de obra. Que eu fazia a gestão, vendia, conversava com o cliente, só que daí eu fui para a parte de instalações também. Então eu não peguei só uma parte, peguei tudo e falei, vai dar certo, tem que dar certo. O cenário, então, era de falência, como tu falou, né? Era empresa quebrada, né? Então tu entrou de paraquedas nesse meio. E como um pensamento gerencial, de gestor, vou dizer assim, é muito importante isso, tá? Porque tu que tá passando nessa fase, observa bem o que aconteceu, né? Para tudo. O que está acontecendo? Quais são as prioridades? O que eu tenho? O que está dando errado? Né? E mapeia tudo. Né? Foi uma dessas coisas que eu fiz também. Quando deu o baque ali que estourou tudo e eu tive que tomar uma decisão, né? O que aconteceu até aqui? Né? Existe algumas ferramentas, existem pessoas estratégicas, existe algumas coisas que a gente pode usar. Né? Isso tu pode colocar em qualquer ambiente, não é só na gráfica, qualquer lugar. Né? Então, avaliando esses pontos, os prós e contras, né? Aí tu consegue bolar um plano. Né? Consegue estar fazendo a escada para sair do poço, vamos dizer assim. Mas é longe esse poço? É longe, só que se tu não olhar para esses detalhes, tu não consegue dar o primeiro passo. Tu vai desanimar, vai olhar só para o problema e vai quebrar. Né? Então, tu olhando para esses pontos que estavam sugando a empresa, corta cartão, corta isso, corta aquilo. É aquela caixa d'água cheia de furo, né? Vamos tampar esses furinhos aqui primeiro, para depois a gente pensar em entrar água. E outra coisa interessante que tu tá falando, que não adianta você tentar tampar o furo maior. O furo maior não vai resolver. Não vai conseguir. É os pequenos, que tu começa a selar os pequenos para conseguir resolver o grande. Às vezes a gente olha para a dívida assim e vê como algo gigante. Intransponível, vou colocar assim, né? Só que se tu parcelar esse elefante, como que eu vou melhorar essa frase aqui? Eu tenho dívida ali de, vamos dizer, 200 mil reais, né? Teve um mano aqui que falou que teve uma dívida de 1 milhão de reais, cara. Primeira coisa, colocar na consciência, né? Que essa é uma fase que tu tem que transpor. Então, se tu tiver com essa consciência e trabalhar de uma forma que tu vai ter que pagar essa dívida,
tu já não começa a adquirir coisas, tu não começa a gastar. Uma coisa que o nosso pastor fala, tu começa a pegar o ralo, começa a fechar o ralo, mas começa a abrir mais a torneira, tentar abrir mais a torneira. Isso. Não quer dizer que o ralo não continue vazando, mas quer dizer que tem que fechar ele o máximo que tu pode. Isso aí. Porque tem dívidas que são negociáveis, né? É que nem o pastor fala muito isso, né? Aquela coisa de honra. Cara, eu te devo tanto, te devo 10 mil reais, mas eu consigo te pagar 10 reais por mês, cara. Eu vou fazer isso até eu conseguir mudar mas eu vou te pagar nem que seja só pra te honrar esses 10 reais, né? Porque a palavra de confiança vai fazer com que tu reconquiste a confiança daquela pessoa de novo, né? E isso te abre portas, tu não fecha as portas, né? Porque é uma coisa terrível tu chegar, começar a dever pra pessoa, vira a cara pra ela, some, ali já tem um monte de né, para as outras pessoas que estão em volta, tu já é o pior cara do mundo, né? Só que tu vai ali, faz isso, tal, a minha situação é essa, cara, eu vou fazer de tudo pra conseguir mudar, né? Eu vou te honrar só com isso aqui, cara, 50 reais, 10 reais. Isso aqui é só simbólico pra tu entender que eu vou te honrar, né? E vai fazendo isso com todos os outros, uma hora tu vai começar a galgar, tu vai começar a crescer, tu vai começar a pagar e tu vai sair dali. Só que com aquela mentalidade, eu preciso trabalhar para pagar isso aqui. Não, cara, meu Deus, que vontade de comer uma pizza agora. Vou lá e devendo 100 reais aqui e compro uma pizza. Desejos, né? Então. Mas sabe qual que é o problema que o pessoal faz muito? Pô, mas para mim resolver esse problema precisa de R$1.000. Pô, mas uma pizza é só 50 pila. É isso aí. Pô, pega esses 50 reais, para de ser imbecil e guarda, segura. Porque no próximo mês tu vai ter 100 reais. E 100 reais pode chegar assim, cara, eu não consigo te dar os 1.000, mas pega 100. Pra não comer juros ou pra você ficar, tô pensando em tu. Às vezes não é nem o fato de você pagar, mas você falar pra ele, cara, eu não consigo te pagar, mas eu sei que eu te devo. Falei assim, eu tenho vergonha de falar, mas eu tô pensando nessa dívida, eu sei que eu tenho que te pagar. Eu sei, tu tá mostrando a importância daquela pessoa, não só da dívida, mas da pessoa pra você. Outras decisões também que eu vejo ali que tu tomou e que foi fundamental pra esse... A gente já vai falar desse recomeço aí, né? Mas tu olhar, por exemplo, pra máquina ali que tinha uma manutenção alta, tu olhar pra esses pontos que são os buracos maiores, né? E tomar decisões, né? No caso, não precisou. Mas, por exemplo, eu preciso me desapegar de situações, de coisas que estão me tirando muita energia, muito dinheiro. Então, geralmente essas decisões são difíceis. Geralmente são difíceis. Eu preciso me afastar de tal pessoa, eu preciso tirar isso aqui da minha vida e tal. Preciso vender um carro para pagar uma dívida, talvez. São situações mais pesadas, né? Mas que são importantes estar colocando ali no plano de ação. De volta a entender a fase que você tá vivendo, né? Exatamente. Porque, assim, nesse tempo de readministrar, né? Fazer tudo isso de novo, tinha a nossa casa também, né? Que tava ligada totalmente à empresa. Então, em casa, a gente também foi provado, digamos assim. Muito. Queimou todas as televisões. Nossa, que legal. Queimou o motor do... mais legal que tanto. Queimou o portão o motor do portão. Então, e aí? Você vai reclamar? Você vai comprar uma televisão devendo tudo que você tá devendo? Você não vai comprar uma televisão. Máquina de lavar, estragou. Entendeu? Você não vai. Chuveiro, queimou. Chuveiro é mais fácil de arrumar, eu trocava né? a resistência do chuveiro basicamente a cada 2 semanas. Não sei porquê. Agora nunca mais. Faz mais de 1 ano. Mas eu trocava no início cada 2 semanas. E não sabia o que era. Até hoje não sei. Aquela provação de Jó, né? Então, assim, aí a gente foi comprar televisão no final do ano passado. Tem televisão até agora, Início porque não desse era o ano. momento, né? Início desse ano, Aliás, de janeiro. isso mesmo. Então é isso, é o que tu falou, desejos, né? O que é teu desejo, Ó, né? o carro, que na época que a gente tinha, eu não sei como que ele andava. Na verdade, a gente não sabia. Tudo foi quebrando conforme... Quando a gente assumiu, eu falei, vamos... Tudo começou a se fechar mais ainda, começou a se apertar mais ainda. Porque é normal. Se você, a partir da hora que você determina que é isso mesmo, que não tem mais plano B, que é só o plano A, aí Deus vai falar assim, plano A? Então deixa eu dar mais uma apertadinha que eu sei que tem mais um caldinho aí. E Deus só vai apertar aquilo que ele sabe, e o caldo vai saindo mais grosso. Se tu pegar no final e tu apertar mais um pouquinho o limão, com certeza vai sair mais um pouco. E com certeza tu pegar o bagaço e espremer ele, vai sair mais um pouco ainda. E é isso que Deus faz, ele espreme até o bagaço.
Mas isso quer dizer, isso é um sinal de que coisas grandes estão por vir. Né? Quanto maior a batalha, né, maior a vitória. Sabe por que, assim, que Deus, ele permite que a gente passe por isso? Quando a gente é espremido, o que tá saindo de dentro de ti? Reclamação? Murmuração? Murmuração? Tu tá fazendo o que com isso? Que Deus tá te apertando? Ou tu vai falar assim, não, Deus, eu confio em ti. Eu sei que tu permitiu eu chegar nesse lugar, erros meus, consequências minhas, escolhas minhas erradas, mas eu ainda sei que tu tá comigo. Sabe? Porque quando ele aperta, que sai a tua essência. Tua essência é o quê? Entende? É fidelidade, é ser fiel, é ser grato pelo dom da vida, porque tu ainda tem vida, tu ainda tem saúde pra lutar. Entendeu? É o que tu falou, muitas das vezes a gente só olha aquilo que tá dando errado, né? E aquilo que Deus tá te dando, tu ainda não tá enxergando, tu ainda não aprendeu a ser grato por aquilo ali, né? Que legal, cara. Tá, vamos parar de falar de sofrimento, cara, e vamos falar. E aí, essa virada de chave? Agora vocês estão reconstruindo, vocês estão. Pra chegar nisso, tá longe. Né? Não, eu quero saber de coisa boa. O caminho. Só vai descobrir a chave a hora que descobrir o trajeto. Que sem o trajeto a chave não chega. As experiências que a gente adquire, se não for pelo trajeto, você não adquire nada. Não vai ser Pablo Marçal, não vai ser nenhum coach que vai te ensinar. É igual o nosso pastor falou, teve que ir num evento de um coach, o cara pregar a Bíblia para ele descobrir algumas coisas. Então, é Bíblia. E isso daí é tão interessante ali no nosso percurso, que quando eu descobri sobre fechar as torneiras, eu queria já me desfazer da máquina há muito tempo. Deu um ano depois, certinho, mas um ano e pouquinho depois, a máquina quebrou. As peças mais caras quebrou da máquina. Tirando que eu já tinha gastado com ela no final do ano, eu falei assim, eu vou dar uma geral nela, porque não é quem tinha dinheiro sobrando. Mas a gente sabe que sob precificação, alguma coisa foi aprendendo, que a gente precisa ter um valor guardado. Não importa. A gente precisa manter as máquinas, porque isso é aquilo que mantém, eu não queria vender. Então eu peguei e falei assim, eu vou investir. Eu investi no final do ano, entre novembro, dezembro e janeiro, na máquina em torno de 5.800. Só que em fevereiro ela veio quebrar. Mesmo eu fazendo todas as preventivas. A cabeça da máquina quebrou. Só que de um ano para o outro, foi a época da pandemia, foi a época que não tinha chip, foi a época que estava faltando tudo. A cabeça de simplesmente que estava 13 mil foi para 18. Por quê? Porque tinha que pagar em dólar, não se pagava em real. E fora a instalação dela. Então, ao todo, se fosse para mim fazer a minha manutenção dela, ia passar dos 22. Falei, que legal. O que eu faço da minha vida? Daí olhei para Vanusa, vamos fazer desde o início como tu fazia, que tinha dinheiro em caixa. Vamos terceirizar. Vai ser mais um período... Solução. É uma solução, vamos continuar trabalhando, mas... Eu falei, mas eu sempre quis terceirizar. A melhor coisa que foi feita hoje foi a terceirização. Por quê? Porque você consegue eliminar alguns serviços e algumas incomodações que você não precisa ter hoje. E hoje eu não tenho muita incomodação porque eu só falo, só quero que refaça e pronto. E quando eu pensei nisso, eu fui calcular, eu mostrava para ela calcular. Por mês eu gastava de material em torno de 4 mil. Então metade do meu faturamento era de material. Hoje ainda é, mas antigamente era só de boleto. Era um boleto em cima do outro. E todo boleto ele não te tira do valor que tu está injetando, mas sim do lucro. Todo mundo acha, não, mas boleto é igual o cartão de crédito. A gente para ver, o boleto é o cartão de crédito. Tá tirando do lucro do próximo mês, não do mês que você está recebendo. E quando eu comecei a fazer isso, eu sei que deu em torno de 4 meses para mim sair de todos os boletos que eu tinha da máquina. Foi onde começou a girar a chave, a gente começou a ver, literalmente, no fim do túnel, uma luz. E vou dar mais uma dica muito boa aqui, para quem é MEI, ou é só MEI que consegue mesmo. Existe um empréstimo consignado, que é muito legal, não é bem consignado, que é a Blue Sol. Blue Sol Empreendimentos. Para MEI, ela libera até 5 mil reais sem juros. Olha só. Libera até 2 por ano. Desde que você pague as 7 primeiras em dia, você não paga a 8ª, que é os juros, que é o governo que paga. Porque o governo dá esse auxílio pro MEI. Eu fiz esse aí, só que na minha época era 3 mil. Então, hoje eles liberam até 5. E em Joinville, quem é de Joinville, libera até, se não tem enganado, 10 mil para MEI. Olha que bom. 2 empréstimos e existe municipal e existe os do municípios e existe o estadual. Eu fiz o do estado, o Araquari não tem na época. Ainda eu acho que não tem ainda. Então, é muito interessante isso. Isso daí deu um alívio muito legal, porque você pegar um dinheiro que não vai ter juros, você só está antecipando o teu lucro, sim. Mas se você antecipar teu lucro sabendo que você consegue cobrir, é a melhor coisa que tem. Eu fiz 2 vezes isso. Ajudou muito.
No início foi difícil pagar. Foi, porque você está criando algo para você pagar. Só que quando caiu esse dinheiro na conta, alivia um pouco. E foi isso que aliviou muito. Eu fiz 2 vezes, levou de um pro outro, quis não fazer. Mas eu conversando com a Vanusa foi importante, porque a gente não ia pagar juros. Então isso aliviou muito. Então já fica a dica aí pra MEI. Faz que se precisar, não, é muito importante. E isso foi fundamental, cara. Porque quando eu comecei no gesso, eu comecei sozinho, né? Fiquei 1 ano nele ali. E sem capital, né? Sem capital. Só que daí eu descobri, através de uma conversa ali, que tinha isso aí, né? Do MEI ali, empréstimo e tal. E se pagasse certinho, a última não precisava pagar. Exatamente. Que né? paga é 8, né? Mas se pagar aí 7 certo, não paga a última. E vou te falar, cara, eu tinha 9 anos de conta num banco que eu não vou nem fazer propaganda. Porque, meu Deus, depois que aconteceu isso, a primeira ação minha foi lá fechar a conta. Eu cheguei lá, cara, pra fazer o empréstimo, porque agora, né, gente, empresário, vamos alavancar. Cara, eles queriam me dar lá 1.000 e alguma coisa, cara. Eu tinha 9 anos de conta, cara. Falei, o que eu vou fazer com isso aqui, cara? Falei, não tem nem como. Aí onde a gente saiu procurar solução, né? Não vou, na primeira porta ali, não achei a solução, vou procurar em outra. Né? Só tem uma chave legal de procurar a solução, que quando a gente vai atrás, que eu também fiz isso, é com o próprio braço. Deus não quer que a gente ache solução com o próprio braço. Eu acho que por isso que nós todos, vocês também passaram, a gente patina. Por quê? Porque a gente está com a nossa própria força. Eu vou conseguir aquele empréstimo. Eu vou ir atrás daqui que vai dar certo. Eu vou naquele meu banco, que eu também tinha um banco que eu tentei fazer empréstimo, não deu. Também não vou fazer. Eu ia fechar a conta, mas a Vanusa fez mudar de ideia, mas eu ia fechar a conta. Também por causa disso, sobre fazer... Daí cheguei, encontrei esse negócio do governo, aí foi uma mão na roda, porque dali a gente começou a comprar matéria-prima e tudo, mas depois ainda conheci as cooperativas, cara. 1 mês de conta que a gente abriu ali a cooperativa, 1 mês de conta a gente conseguiu 20 mil reais, cara. Aí começou a andar o negócio, sabe? Daí eu já tava com o Michael já. Mas até ali nos bancos ali, 9 anos de conta, cara, o cara não... Entendeu? Pra 1 mês, é uma diferença absurda. Uma dica de que a gente conseguiu sair da lama, que foi nesse período a gente já não estava bem. A gente tinha... Vou contar um breve testemunho aqui. Quando a gente tinha um Ford Ka vermelho, o pastor, se vê, ele vai lembrar. Esse Ford Ka foi guerreiro. Quando começamos a ver assim, conseguimos juntar um dinheirinho na época. A gente tinha juntado os 1.000 e poucos reais, que não é que tinha juntado, é que sobrou de um mês para o outro. Eu falei assim, poxa, deu lucro a empresa, né? A gente estava conseguindo estabilizar algumas coisas. O carro quebrou. Eu precisei mandar para manutenção, tava batendo algumas coisas. Quando eu levei no menino para ele fazer a manutenção no carro, daí não tem como dizer que não é Deus, não tem como falar que não existe Deus, porque quando ele tirou o tambor do carro do freio, se desmanchou, esfarelou na mão dele. Ele fez um vídeo, uma foto, me mandou para mim, falou assim, eu só acredito no que eu tô vendo, porque eu sei quem vocês servem. Eu sei o Deus que vocês servem, eu sei que vocês vão para a igreja. Ele falou, porque do jeito que tá o carro de vocês, isso aqui deve estar há muito tempo. E eu não sei como essa roda não travou, como vocês não capotaram o carro. Eu não sei como vocês não morreram. E isso foi mais de 1 ano e meio andando com o carro e pegando o BAR 100 por hora, tudo mais. Então, assim, não tem como dizer que não é Deus. Tem como dizer que esse processo não é Deus. E eu acho muito importante sempre frisar que a minha vida inteira, o nosso processo inteiro dentro da empresa é Deus. Tudo foi Deus. Quando eu assumi a empresa da Vanusa, se caso algum cliente não gostar, me perdoa, mas a gente falou assim, Senhor, que o Senhor envie os clientes que é teu favor. Que o Senhor mande os seus clientes para mim e todos aqueles que não prestam, sai. Falei, faz a limpa, porque essa empresa não é mais nossa, é tua. Então faz a limpa, a gente quer atender aqueles que o Senhor enviar. Aqueles que o Senhor não enviar, sai. Limpa, faz a limpa da casa. E Deus é justo. Não tem... Foi um período difícil? Foi, mas Deus é justo, porque a gente sabe que a empresa não é nossa. A Bíblia fala que nós somos apenas mordomos de Deus. Nós somos só administradores dessa terra. Nada do que tem aqui é nosso. Nada do que vocês estão fazendo é de vocês. A partir da hora que a gente começa a entender isso, é o que muda a nossa afeição. Então eu sei que aquele período que eu passei com aquele carrinho, e 2 meses depois, quando eu vendi o carro, fundiu um motor, que eu fiquei sabendo depois, foi Deus. Todo o processo que eu passei com ele, que às vezes a gente pegava uma chuva, o carro não andava. Meu Deus. Sério. Chovia mais dentro do carro que fora. Às vezes o pé dela falou assim, mano, mas tem alguma coisa, meu... era entrando água, ele ficava ondulando assim, ó. Então assim, é Deus. E é saber viver o propósito de Deus, é saber você viver a estação que Deus está te levando.
Esse é o aprendizado o maior aprendizado que tem é você saber deixar Deus usar. Se você tá orando por paciência, Deus vai te mandar coisas para ter paciência. Ora pra chuva e não quer se molhar. Se nós falamos assim, vamos assumir a empresa e eu sempre falei para ela, nós vamos ser milionários, nós vamos ser prósperos. Eu sempre falei, eu falo para todo mundo, vocês já são. O problema é que vocês são, mas não estão botando em prática para chegar lá. Mas vocês já são milionários, nós todos já somos milionários, só falta praticar. Só que quando você começa a falar, parece que daí as coisas começam a apertar, né? As coisas começam a apertar. Começa a ter as provas para ver se você vai chegar a ser milionário. E eu sempre falei, a gente vai ser milionário. Isso. Será que o dinheiro vai corromper o coração? E não adianta você ter 1 milhão na conta para administrar se não consegue administrar os 10 mil que entram na empresa, né? Você administrar 3. Meu salário mínimo não consigo guardar. Como não consegue? Consegue sim. Imagine com milhões. Sendo um mordomo fiel. Eu acho que uma simbologia que eu ouvi uma vez, eu achei assim bem simplificada e incrível, né? Um pai que tem 2 filhos, ele vai dar um pacote de bolacha para um filho e ele come tudo sozinho. E não divide com o irmão. Tu acha que o pai vai entregar de novo um pacote de bolacha cheio para esse filho? Não vai. Deus, ele é a mesma coisa. Ele confia as coisas em nós para que a gente possa transbordar, para que a gente possa ser fiel, mordomo fiel, né? Cuidar sem esbanjar, sem só suprir os nossos desejos, os nossos favores, né? Então, quando a gente consegue ser esse mordomo fiel, ele derrama mais, né? Vou até complementar isso aí que tu falou, porque Deus é maravilhoso, né, cara? Por mais que aquele filho ele não dividiu, ele comeu tudo e tal, ele não vai largar a mão daquele filho. Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar aquele filho a... Entende? E daí onde vem o processo difícil. Onde vem desmanchando tudo. É muito massa, cara. Eu acho muito interessante ali, né? Eu não tenho como eu não falar de novo do início, né? Porque a gente tá falando muito da área administrativa, sobre dinheiro. Mas na área do operacional, eu não sabia instalar um adesivo. Eu tinha noção, mas eu não sabia instalar. Eu conhecia o material, tudo, mas eu não sabia instalar. Nunca fiz curso. Nunca fiz curso para conhecer o que é um adesivo, o que é um adesivo de 100 gramas, 120 gramas, 140 gramas, 0,8, 0,10, nunca. O que é uma trama de uma lona, para que serve a trama, para que serve a lona de 400 e poucas gramas, 440, 410, então nunca fiz. Mas Deus é perfeito. Eu lembro que eu corrigi, um dos serviços que eu fui fazer correção foi a sua lona. Primeira semana. Aquela loninha que você fez lá da estrutura. Lá da estrutura, que eu mudei o número de telefone. Esse foi o primeiro serviço que fiz fazer correção. Na verdade, a primeira semana quando eu entrei na empresa, eu fiz correção. Tá lá ainda essa lona, sabia? Tá lá. Eu fui fazer outra correção. Dá pra ler ainda? Dá pra ler ainda? Dá pra ler. Aí, ó, o material. Dá mais? Mas mas já faz tempo também, né? 5 anos, né? 5 anos. Não, 4 anos. Aí eu fui arrumar de um barbeiro também, que foi também um serviço feito errado. Só que eu não sabia, só fui lá arrumar, só vai. Mas o primeiro serviço que eu fui fazer foi uma fachada, uma vitrine de 4 folhas, cheio de encaixe. Eu nunca tinha feito nada. Eu vou dizer assim, eu conhecia o material, mas eu nunca espatulei. Eu não sabia como é que tirava o liner do adesivo, não sabia como botar o adesivo, como iniciar, como acabar, como fazer nada. Eu falar a minha parte e depois a Vanusa falar da dela o que ela pensou, mas eu cheguei, falei assim, eu olhei pra Vanusa, eu vou instalar isso daqui. Ela ficou olhando sério e falei assim, eu vou instalar. Eu falei assim, eu vou instalar. Eu falei, deixa bem claro, eu vou conseguir instalar. 4 folhas, né? Cheio de encaixe. Eu falei assim, mas eu vou conseguir instalar. E nesse período que eu determinei, eu falei, Senhor, sabe que eu não sei nada. Senhor, me ensina, me mostra como faz. Me mostra a maneira que faz, porque sou leigo. Literalmente eu falei, não é que eu sou burro, mas eu sou leigo porque eu não entendo. Eu sou ignorante nesse momento. Então eu preciso do teu conhecimento, porque o Espírito Santo já sabe de tudo. Deus já sabe de tudo, só que eu precisava que ele me mostrasse como. Ele não desceu como uma pomba, não vou conjecturar nada aqui, mas Deus veio e ele me deu a capacidade para mim fazendo aos poucos. Claro que hoje eu levei lá naquela vitrine em torno de umas 5 horas para fazer. Eu lembro certinho o horário que eu fui e voltei porque esqueci material. Como eu era leigo, eu esqueci material, eu esqueci espátula, eu esqueci soprador térmico. Aí depois que eu fui buscar o soprador, eu esqueci da extensão. Então, assim, foi muitas viagens que eu fiz. Mas quando eu comecei a fazer, eu lembro que foi às 18h10 eu terminei, certinho, 18h10. Eu bati uma foto e mandei pra Vanusa e falei assim, eu não acredito que eu terminei. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus. Foi a mesma coisa que eu tivesse feito hoje. Depois de 3 anos, é a mesma coisa, a mesma experiência. Claro que talvez ele ficou umas coisinhas que hoje eu consigo arrumar, naquela época eu não sabia.
Não sabia, nunca tinha usado um soprador na minha vida, não sabia nem como usar um soprador térmico na minha vida. Então, e aqui dali foi Deus que me ensinou, Deus me deu não só entendimento, conhecimento, mas eu sentia que era Ele que estava espatulando. Era nítido que era Deus. E não, para quem conhece da área, para quem nunca fez, sim, não importa qual momento. Tudo que você pedir para Deus, não importa se é para vender uma roupa, se é para fazer uma placa de gesso, não importa. Se você falar, Senhor, me ensina. Tu sabe como é meu coração, tu sabe que eu não consegui até aqui, mas eu sei que contigo eu vou muito mais longe. E foi isso que eu fiz. Cara e coragem. Fui. Ali. O que sempre você falou para mim, que para mim até hoje, assim, porque eu tinha um pensamento que eu ia conseguir dar certo. Ela falava na frente que sim, mas por trás... Aquela assim, né? Pai, amor, eu acredito. Confia em ti. Eu, meu Deus do céu, aquela vai ter mexido em caixa, ele me perde todo esse material. Por dentro eu tava assim, né? Meu Deus, coração a mil, né? Porque, glória a Deus pela vida do Matheus, porque nesse tempo, eu que saía fazer as instalações. Sério, cara? Sério, eu fazia as instalações. Olha. Eu e a minha escada, né? Porque eu não alcançava as vitrines, né? As escadas. As escadas. E fazia loucurada, né, amor? Cara. Saía fazer as instalações, não fazia como ele sabe fazer. Esse que é o mais incrível, assim, a gente... Pra quem não tem entendimento da fé, vai dizer que é loucura. Mas, sério, hoje a gente passa, porque, por incrível que pareça, essa vitrine tá intacta ainda. Material bom, né? Tá bom. Material bom. Então, hoje a gente passa lá e, cara, quando ele me mandou a foto, eu falei assim, que? Como assim? Ela teve que ir lá ver. Ele me levou lá pra ver, eu falei, caraca, que loucura. As coisas de Deus são loucura pro mundo, sabe? Deus capacitou ele assim, em todos os detalhes. E claro, apanha no início, né? Erra algumas coisas, perde material, mas, cara, Deus capacitou em todos os detalhes. Fácil seria, né? Pedir pra Deus, ó, baixa o drive ali, instalou o código e já era. É isso aí. Não funciona assim. Mas assim, 5 horas eu levei pra fazer. O que eu faço hoje em 2 horas, eu levei 5 horas. Só que pra mim entender, assim, que foi basicamente isso que tu falou. Foi que Deus basicamente pegou um USB lá do céu, botou na cabeça. Eu sei que tu vai demorar, tu vai fazer no teu tempo, mas eu tô contigo. E assim, até hoje, assim, não tem outra explicação se não é Deus. Se não é Deus do início ao fim, desde a parte de administração, desde onde que ele me botou, desde as empresas que eu passei, pra na hora de trabalhar, na hora de aplicar um material que eu nunca fiz também. Aí, não tem. Não fiz curso, pra quem não conhece, não tem como explicar. Hoje o Matheus faz envelopamento automotivo. Então, assim, vários envelopadores, pessoas que trabalham com adesivo, a maioria deles não fazem essa parte de envelopamento automotivo, porque realmente Muita dobra, né? tem que saber trabalhar com material, senão tu realmente perde. Então, assim, cara, Deus, ele é maravilhoso, assim, tudo que ele faz é tudo por completo, né? Nessa época ali, que vocês já estavam lá no fundo do poço ali, vocês trabalhavam só com material, né? Adesivo. Lona, cartão de visita, panfleto, flyer... A parte gráfica de papel, de papelaria, né? E as lonas ali. Lona, adesivo. E daí, a partir dali, vocês colocaram, tu falou que colocou alguns incrementos que teve que terceirizar. Então, o que a gente começou a fazer? Eles já faziam, só que eu fui atrás de melhores. Que era fazer uma solda vulcanizada. Eu tenho uma solda banner. Solda banner é basicamente uma seladora de material. Ela faz a junção das duas lonas para ela ficar mais dura, para eu conseguir colocar um bastão, colocar um ilhose, então assim, ela fica mais dura. A vulcanizada, ela não deixa estourar a emenda. Essa solda ali na banner, ela estoura a emenda, ela sai. Então assim, depois de um tempo ela vai se soltar. Mas já a vulcanizada não. Então isso foi uma coisa que já tinha, mas eu fui atrás de fornecedores, porque na época que eu entrei, como é Deus, né? Deus começou a mandar muitos materiais maiores do que a gente já fazia. O Wind Banner a gente foi atrás para colocar, que é onde a gente terceirizou. A gente colocou os materiais gráficos, a gente terceiriza. Por quê? A gente começou a terceirizar mais materiais gráficos, a gente começamos a colocar não só mais cartãozinho de visita e panfleto, que é a gente começou a colocar o que o pessoal pedia. Preciso de um convite, preciso de uma apostila. Então a gente começou a colocar essas outras coisas que eu já estava conseguindo ir à luta. Já estava conseguindo ir atrás. Eu queria colocar esse ponto porque a gente falou sobre fechar os buracos, certo? E agora, para abrir a torneira, tu tem que colocar algo a mais na tua empresa que gere valor ali, né? Que vai conseguir. E a terceirização, ela tem esse poder. Tem, né? muito. Por mais que a porcentagem
seja menor, só que ela é escalável. Isso que é o detalhe, né? Por exemplo, em uma obra que eu ganharia 3 mil reais, vamos dizer assim, se eu terceirizar, eu vou ganhar R$1.000, né? São 2 mil reais a menos. Só que quantas obras eu consigo fazer que eu não tô ali? Isso. Essa que é a questão. A escalar. Tudo que tu consegue escalar, tu fica milionário. Que nem, ó, a gente foi atrás de serralheiros. Porque ela já tinha um, só que nesse período, até o serralheiro deu problema que parou de fazer. Parou de trabalhar na área. Parou de trabalhar na área porque deu um problema com a vizinha. Então a gente perdeu o serralheiro. Também não tinha serralheiro. Eu confiava, mas do nada a gente perdeu. Também nesse período a gente levou algumas redes de algumas pessoas, má influências da região, do mercado, que é normal, né? Alguns amigos que falam, vou atrás de gente para aplicar adesivo, que levaram o cliente. Isso daí é bem, eu acho que é normal para todo mundo. E isso a gente passou. Mas eu também entendi que esses clientes saíram porque eu fiz aquela oração no início. Senhor, deixe e mande só os clientes que era a sua vontade. Então eu creio que foi isso. E eu fui atrás de serralheiros novos. E foi até agora, hoje eu tô com um parceiro muito bacana mesmo. E é um jeito que eu consegui, porque a mais fácil de aumentar o faturamento é você vendendo a fachada inteira do que só eu vendendo a lona. E o cara que se vire. Então, para vender uma lona de em torno de 9 por 3 metros, é muito mais difícil eu vender só a lona do que eu não conseguir instalar, que eu não instalava e não conseguia entregar o material. Hoje eu entrego tudo instalado. Mas é mais caro? Sim, mas mesmo que eu ganhe menos, mas eu agreguei valor. Eu não preciso me preocupar, eu só pego, fechei, eu mando pro serralheiro e ele dá conta de tudo. Isso foi um motivo. Outro que a gente foi atrás. Nesse período a máquina tinha quebrado, só que quebrou as 3 máquinas junto. Só para deixar... Quebrou o sol da banner, quebrou... Quando vem a crise, vem tudo. Então, assim, ali eu comecei a terceirizar tudo. E quando eu consegui entender sobre a terceirização, cara, pode falar... Posso ter mais lucro tendo maquinário? Posso. Só que você tem que escalar muito mais para você ter mais lucro, por causa da manutenção dela. A meu maquinário tinha uma depreciação diária não, mensal, em torno de R$500. É uma depreciação muito grande. Não tem muito o que a gente fazer. Mas ela chega a ficar zero? Não, ela vai manter. Só que todo mês tem que guardar por causa da manutenção. Por isso tem que ter a depreciação. Quando eu comecei a entender que terceirizar era bom, tudo isso que eu gastava nela, comecei a cobrir os outros buracos. Então a máquina, ela acabou sendo um prejuízo. Só que nesse período eu comecei a terceirizar, eu comecei a conseguir vender mais. Porque eu não aumentei meu preço. Eu consegui um parceiro muito bom. E até hoje a gente é parceiro. Não quis mais arrumar minha máquina porque ele conseguiu manter um preço muito bom para mim. E hoje eu escalo muito mais e consigo manter meu preço. Eu consigo ter o mesmo lucro que eu tinha, a mesma qualidade que eu tinha. Uma outra coisa que a gente preza é qualidade. Receita do bolo. Receita do bolo. É parceiro. É parceiro. Não tem muito que a gente fugir. É parceria. E a gente preza muito qualidade. Então, assim, e uma coisa que a gente fala, a gente não tá só entregando o material. A gente fala, Senhor, dê o melhor para ele. Porque a gente tenta falar assim, Senhor, esse material é teu, não é nosso. E a gente acha incrível que a gente vê nossos materiais aí fora e sempre estão durando. E a gente não entende por quê. Porque todos, pode pegar qualquer comunicação visual de Joinville, Araquari, região. Os fornecedores são os mesmos, os materiais são os mesmos, as tintas são as mesmas, tudo é igual. Mas eu fico impressionado como o nosso dura. Mas eu falo, porque é Deus, não é eu. É Deus, porque a gente tenta prezar naquilo. Claro que a gente tenta colocar coisas a mais, a gente tenta pedir material sempre de primeira linha. Sim, mas é Deus. A gente bota Deus. Foi onde que eu comecei a fechar os furos e comecei a aumentar. Onde que a terceirização é a melhor coisa que tem. Não tem outra explicação. Só que daí, outro detalhe que eu consegui foi eu dar a mão de obra. Porque a gente não tinha mão de obra, era tudo terceirizado a mão de obra. E depois que eu comecei a fazer a mão de obra, eu comecei a instalar, eu não cobro a mão de obra. Eu não cobrava a mão de obra. Ou acrescentava ali só um pouco, porque o que eles me cobram fora era muito mais caro do que eu cobrava. Como eu já estou vendendo material, só cobro mais um pouco, que não, a gente tem gastos de instalação, de produto. Então eu acrescento um pouco da mão de obra, mas não tanto que eles me cobravam terceirizado. Então, outro jeito de fechar o furo, eu comecei a lucrar na mão de obra. Comecei a usar esse dinheiro para começar a fechar as lacunas. Sim. Aí eu ia falar nesse detalhe exatamente, porque depois que o empreendedor ele começa, vamos falar de uma empresa agora saudável, certo? Que tu consegue estar escalando algumas coisas, terceirizando, só que tu tá na armadilha de estar lá na mão de obra. Tu só conseguiu pensar em tapar os furos, em colocar tal coisa, a estratégia do negócio, porque tu não estava ocupado em um lugar.
Tu tava pensando naquele negócio, certo? Aí vamos lá. Aí tu consegue achar a solução de tu conseguir abater alguns furos, algumas despesas indo fazer o negócio, certo? Aí beleza. Aí tu cai numa gaiola de ouro. O que é gaiola de ouro? Tu tá ganhando dinheiro, né? E tu tá trabalhando. Tu fica preso na tua empresa. Tu é o empresidiário, vamos dizer assim, né? Porque ali, cara, tá muito bom. Ah, mas o fulano de tal não faz que nem eu faço, né? Se eu for fazer, é R$1.000 a mais. Se eu for fazer, R$500 a mais. Entendeu? Que eu vou ganhar, né? Só que isso te aprisiona ali naquele lugar, né? Onde eu vou entrar no local de tu ter uma habilidade de tu ser criativa, certo? E fazer a parte de design das divulgações ali, dos flyers, né? E eu lembro que tu tava numa parte de achar um cara pra ocupar essa função, certo? Eu não sei se tu achou ou não, mas como é que é essa parte de tu entender isso, cara? Pra mim mudar a realidade da empresa, pra mim ir do ponto A pro ponto B, pra fase B, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair da frente da tela, né? Eu preciso treinar pessoas. Qual que foi essa fase? Como que foi essa fase pra ti, né? Os desafios. Conseguiu gente, não conseguiu, tu tá treinando, como que é essa parte? Essa parte ela é bem desafiadora, principalmente se você tem um temperamento como o nosso, né, do perfeccionismo, né? Só que a gente tem que entender que não é só a gente que é bom ou que consegue fazer, né? Tem outras pessoas com talentos e capacidades, assim como eu iniciei uma vez sem conhecimento nenhum da ferramenta e Deus me capacitou. Por que eu vou achar que eu tenho que achar uma pessoa que faça tão bem ou melhor do que eu, para daí dar oportunidade, né? E eu tentei, né? Primeiro eu comecei tentando achar parceiros de design, né? Para ir passando a parte de produtos gráficos ali, né? Um cartão, um panfleto, né? Pra mim conseguir ter esse tempo livre que tu acabou de falar, né? Ah, criar um administrativo, né? Criar campanhas, enfim, né? Bolar outras ideias pra alavancar a empresa, né? Eu precisava desse tempo que eu não tinha por estar sobrecarregada nessa produção de artes, desenvolvendo os materiais, né? Infelizmente não deu certo, não consegui achar um parceiro terceirizado. E daí eu falei, cara, eu preciso ensinar alguém, né? Um dia eu fui ensinada, por que não, né? Inclusive, quando eu comecei, tinha a Anice, que trabalhava comigo. Cara, ela foi fundamental pra mim, né? Ela que tinha paciente dizer, ô, Anice, como é que faz essa sombra aqui? Ah, é assim. Daqui a pouco eu esqueci. Como é que faz essa sombra? E ela ensinava de novo, entendeu? Então, assim, tu precisa continuar passando, né? Se tu foi alcançado por alguém, tu precisa continuar alcançando pessoas, derramando aquilo ali, né? Então eu falei, cara, eu vou ensinar alguém. E daí tu começa a orar, né? Porque se tu pega o primeiro que aparece, provavelmente é bomba, né? Agora, se tu pede pra Deus preparar alguém, muito provavelmente a chance de dar certo é muito maior, né? E, enfim, Deus preparou uma pessoa, ele também não tinha conhecimento. E hoje ele já vai fazer 1 ano de empresa com a gente, né? Olha que legal. E eu tô ensinando, ele já tá indo super bem, já consegue produzir pedidos sozinho, né? Claro que hoje ele trabalha sentado do meu lado, né? Então, tipo assim, ele terminou o material, ele... Ô, Vanusa, dá uma olhadinha aqui pra mim. Aí eu olho, eu falo, ó, isso aqui tu precisa melhorar, isso aqui tá desproporcional. Isso aqui eu não gostei, tu precisa refazer, entendeu? Essa sinceridade, porque os piores clientes que a gente fala, né, os mais chatos, foram os que me ajudaram a ser a profissional que eu sou hoje. Entendeu? Não foram os clientes que, qualquer coisa tá bom. De qualquer jeito tá fácil, tá bom, entendeu? Faz qualquer coisa aí. E aceitável qualquer coisa, esses clientes não me moldaram. Entendeu? Foram os clientes que eram perfeccionistas. Não, eu quero isso. Não, eu não gostei, faz de novo. Entendeu? Então, esses me moldaram. Então, hoje, a gente já tem uma pessoa, né, que eu tô ensinando e tá indo super bem, né? Hoje já, a minha parte, eu já tô indo pra outros caminhos, né? Na parte um pouco de marketing, estamos aí aprendendo mais um pouco, desvendando novos mercados. Eu entro nesse assunto porque, assim, ó, a gente entendeu também, né, depois de um tempo passando por isso, e as nossas soluções foi tentar terceirizar tudo, né? Onde é um erro, porque a qualidade não é a mesma. Sim. O convívio, a cultura não é a mesma,
né? Então a gente tá mudando. E uma coisa que impede disso acontecer, de tu tá conquistando pessoas pro teu time fidelizado, né? É o imediatismo. Tu quer pegar aquela pessoa e quer que ela faça pelo menos 50% do que tu faz, né? Sim. Isso não acontece na realidade, né? Porque se tu olhar pro período que tu pegou, que nem tu falou, como é que faz essa sombra, né? Porque tu não aprendeu ainda na primeira vez, então isso vai acontecer também com outra pessoa. Exatamente. Né? E a gente vendo isso hoje, a gente entendeu que a gente não vai conseguir um profissional que vai solucionar todos os nossos problemas, mas a gente tem que plantar em pessoas, né, que vão futuramente tornar os profissionais que a gente quer, certo? E onde a gente quer nessa metodologia de ensinar pessoas, certo? Em longo prazo, não esperando o agora, certo? E talvez lá no futuro eu venha fazer outro podcast, deu certo, funcionou. Mas a gente acredita porque a gente pulou em todas as áreas que tinha possíveis, né, na nossa mão. E olhando para agora, assim, cara, o único jeito é ensinar do zero, né? E capacitar esse cara lá na frente, só que contratando com caráter. O caráter, não a habilidade. Porque a habilidade isso treina. Caráter não. Isso aí. Caráter já vem de casa, é uma cultura muito mais que eu acho que só Deus tem paciência para fazer, cara, para mudar, porque, né? Porque se tu conseguir pegar essas pessoas por caráter, tu consegue criar um time extraordinário, só que na marcha lenta. Não é rápido, não é um miojo. Exatamente. Vai ter que plantar, vai ter que fazer um monte de coisa. Que segunda-feira, conversei com o menino que eu também peguei tá trabalhando comigo na produção. Eu tava disposto a falar pra ele que não dava mais, porque só que eu peguei um menino novo pra ensinar, nesse mesmo formato, que é a melhor coisa que tem, só que o caráter dele é bom. É uma pessoa centrada, é uma pessoa também cristã, que conhece a palavra. Eu falei pra ele, cheguei segunda-feira e falei assim, olha, eu tava disposto a te demitir. Falei assim, porque não dava. Só que Deus falou bem assim pra mim, quantas segundas chances tu já teve? Falei assim, aí Deus falou outra coisa pra mim, será que não é tu que tá errando da formato que tu tá ensinando? Porque a tropa é o espelho do guia. Sim. Aí quando Deus começou a me questionar, a Vanusa até falou assim, acho que eu me precipitei, eu falei, não, vou tentar de novo. Ela falou, por quê? Eu peguei e falei pra ela, sobre isso que Deus me questionou. Falei, quem sou eu pra não dar mais uma chance, se Deus deu a segunda chance pra todo mundo? Claro que eu espiritualizo muito, eu levo muito pro lado da Bíblia, porque não tem outra base pra mim seguir. Eu não vejo outro caminho, tirando meus pais, tirando quem eu tenho que honrar, mas não tem outra base melhor. E eu cheguei pra ele, conversei, soltei a real. E hoje, eu já tive um retorno dele mesmo. Eu conversei ontem, hoje ele tava tentando fazer um serviço que é um pouco mais difícil pra ele. E ele mesmo falou assim, cara, eu não sei o porquê eu não consigo. Ele falou assim, eu tô me esforçando no máximo. Eu falei assim, é isso que eu quero extrair. É o esforço dele, não importa se ele vai conseguir ou não, mas ele tá tentando. Porque de tanto você fazer, você vai conseguir chegar lá. E eu achei muito interessante, porque eu tô passando esse processo de ensinar, ela já faz um ano, ela tá ensinando ainda, mas o meu tá bem no início. E tudo que é bem mais cru é legal. É interessante porque tá me moldando, não moldando ele. É legal, cara. E eu acho que a gente teve segundas chances, né? Todos tivemos segundas chances, né? E só que é difícil tu tá na posição de que nem lá no quartel a gente dizia, né? Do lado liso da prancheta, né? Quando tu toma a decisão, né? Daí a gente vai pro pessoal, né? Poxa, esse aqui, tu vai pelos dados, né? O cara não cumpriu isso, não cumpriu isso, não cumpriu isso, carta. Mas não. Então a gente entendeu isso. A gente é objetivo, né? A gente entendeu isso, de não contratar mais por habilidade, mas por caráter, né? E ter essas segundas chances. Eu entendi esse final de semana. Forjados foi bom. Legal. Onde que Deus me deu uma moída. Só que onde que ele falou sobre a segunda chance, que é fundamental. E foi a mesma coisa que foi pra ele, a segunda chance. Eu falei pra ele, vamos começar de novo. Top. Qual que é o futuro da empresa, na visão de vocês? O que vocês almejam? Não precisa entrar em detalhes para ninguém copiar, mas vocês veem assim, cara, vai ter um crescimento legal, vamos fazer muita estratégia bacana, não sei. O que vocês pensam sobre a comunicação gráfica? Uma coisa que eu acho interessante, assim, né? Primeiro, a gente tava com o objetivo que esse ano, a gente começou a respirar de verdade, em todas as áreas. Só que a partir da hora que a gente entendeu sobre
o que que é economizar mesmo? O que que é você sempre economizar? Para uma empresa ser verdadeiramente sadia, você tem que chegar no final do ano e não fazer o balanço para ver o valor, mas é você ver o valor, não você só saber que ela está dando lucro. É você não utilizar aquilo que não é teu ainda. E trazendo isso ao pé da letra, trazendo isso que a Bíblia fala, é sobre você querer uma herança, você que é filho, querer a herança do seu pai, mas teu pai está vivo ainda, teu pai não morreu, você já está querendo a herança. E quando você começa a pegar o lucro da empresa antes dele chegar, você está adquirindo uma herança que não é tua, que é da empresa. Você só vai poder usufruir dela no final do ano, que é onde faz dividendos de lucro, fazendo da maneira certa. E a gente ia dar um passo para alugar outro espaço que a gente queria ampliar, a gente queria trazer tudo junto. E vai mais uma chave, tenha conselhos. Cara, chame pessoas que passaram por alguns processos, pessoas que você se identifica, pessoas que você sabe o nível, o potencial, e pessoas cristãs. Tenha conselheiros. O único jeito de conseguir alcançar. Então, e a partir da hora que eu entendi sobre conselhos, a gente fez mais um curso sobre parte de financeiro, que é muito importante você sempre investir em algumas áreas. Outra coisa, arrumar a casa. Entregar. Outra chave não tem. É você devolver aquilo que não é teu. Mas não tô falando só para Deus, tô falando pro homem. Sim. Falando pros governos. Tô falando de imposto. Eu comecei a arrumar a casa perante imposto. Eu comecei atrás de contador, eu comecei a mexer em toda a parte de documentação. Só pelo fato de olha só como é incrível. Eu escutei pessoas, eu conversei, eu freiei, porque eu já estava com vontade de alugar um espaço, mas eu vi que não era o momento. Talvez se eu alugasse, talvez Deus ia ajudar, só que eu sei que eu ia me apertar de novo. E a partir da hora que você começa a escutar conselhos, e você começa a arrumar a casa perante o que Deus quer, nosso faturamento, assim, ele subiu em torno de uns 20 a 30, uns 30% de autônomo. Por você escutar o que Deus quer. Então eu sei, que nem eu falei para ela, a partir do ano que vem, o que a gente subiu agora, a gente vai manter. Esse é um dos objetivos. Ano que vem a gente vai manter para mais. Sim. A gente tem uma perspectiva. A gente tem almeja locais pra gente alcançar. Isso acho que toda empresa tem que ter. Se você não tiver, só que o ponto-chave é você não usufruir da herança antes do tempo. Não usufruir do caixa da empresa antes do tempo. Top demais, cara. E a gente fez isso já, tá? Então, pior coisa que tem. Existe o lamaçal que a gente adquiriu quando eu assumi com ela, e o desse ano que a gente deu uma apertada porque a gente quis, por não entender. É porque quando tu... vamos lá, vamos partir pra parte espiritual, né? Tá lá, né? Ai, Deus, abre portas, isso, aquilo, daí Deus vai abrindo. Aí tu pega, tu tá no MEI, vamos dizer assim, né? Tu tá lá no MEI, faturando 30 mil por mês, né? Já tá errado, né? Aí tu chega, daí tu começa a sonegar imposto, né? Aí, beleza. Aí vamos ver o lado de Deus, né? Poxa, tô dando aqui, né, a oportunidade pra ele abrir, mas o cara tá roubando do lado. É porque sonegar imposto, tu tá roubando, certo? Ah, não, mas é pro meu bem. Ah, beleza, só vou matar porque eu não... né? É uma coisa que não tem lógica, né? Dói, claro que dói, né? Porque vem ardido quando vem, né? Mas é o certo, então vamos fazer o certo. Não adianta eu querer meio certo. Sim, sim, não, não. Não tá descrito isso na Bíblia. Tem aquele lado a história, o pastor sempre conta lá, né? O do muro? O lado do muro, né? Deus tá de um lado chamando e o cara tá no meio do muro. E do outro lado tá o diabo lá deitadão tomando água de coco, né? Porque o muro já é do diabo, né? Então se tu tá fazendo o meio certo, tu já tá errado, né? Então se é pra fazer, tem que fazer certo. É doído, mas tem que se planejar, tem que fazer as coisas do jeito que é pra fazer do jeito certo, né? Tá, já vamos pegar essa parte então de conselhos, né? Ah, tu pegou um conselho de alguém e tal... E o que conselho tu daria para alguém que tá começando hoje, ou tá passando por essa fase que vocês falaram ali de quebra, né, de não conseguir ver saída, né? Tem alguma mensagem que vocês conseguem transmitir para eles? Primeiro eu vou começar com o Matheus, depois o Vanusa. Já vai pensando em Vanusa. Na verdade, não precisa nem de conselho. A gente tá, como a gente da igreja, parte de facilitador do curso do casais, a gente acabou sempre se envolvendo com casais. E a gente tá a par de uma situação que a pessoa não consegue ver a luz do fim do túnel. Eu cheguei uma vez e falei pra ela assim, se eu tivesse condição de tirar minha mente e botar na tua, só pra tu ver como é tão simples, o jeito mais fácil que tem.
Reduz aquilo que tá te comendo pelas pernas. Como assim, Matheus? Pô, mas eu boto ali meu aluguel, eu boto água, eu boto luz, tu planilha tudo. Tá, mas vamos pelos pequenos detalhes. Tu tem algum planinho de Netflix? Bota ali. Tu tem HBO? Bota ali. Tem Prime? Bota ali. Beleza, tu botou isso. Quantos lanches tu faz? Não, mas eu preciso comer. Não, tu precisa da cesta básica. Tu precisa ir no mercado fazer aquele pedido. Mas aquele hambúrguer? Mas é só R$30, beleza. E aquele café que é 10, 15, 20? Você começa a planilhar os detalhes, você vê que esses detalhes te geram em torno de R$1.000 de gasto por mês. Melhor conselho que tem, corta os detalhes, porque não é para você usufruir de algo que você não tá no momento ainda. Agora, é interessante você pegar um valor e sair com a tua família, sim, mas não você fazer isso constante. A constância disso te leva de novo ao caminho que você já estava. Então não tem, corta os pequenos detalhes. É os pequenos detalhes que vai... Top. Vanusa. Olha, sobre conselho, assim, o que mais impactou a minha mente. Entenda a estação que você tá e saiba viver ela. O que isso quer dizer? Cara, se tu tá iniciando o teu negócio, saiba viver essa estação. Essa estação não é de abundância. Bem pelo contrário, ela é de renúncia. De tudo aquilo que o Matheus falou. De todos os teus desejos. Tu precisa mesmo de mais um tênis? Tu precisa mesmo fazer 5, 6 lanches no mês? Entenda a estação que tu tá vivendo. Ah, às vezes um empreendedor tá ali 3 anos. Meu Deus, meu negócio não dá certo. Cara, tua empresa é um bebê. Tu trabalhou 10 anos, às vezes, para outro negócio. O que te gerou? Se tu tá tendo a oportunidade de empreender, resiliência, entenda a estação que tu tá vivendo, né? Ah, tu tá na estação de ter que ficar no teu lar agora. Entenda a estação que tu tá vivendo. A maioria das nossas estações, elas são passageiras, né? Ela tem um tempo determinado. E a hora que tu entende, né, o porquê, o que tu precisa aprender naquela estação que tu tá vivendo, ela costuma ser mais rápida, né? Vai chegar um tempo de bonança, né? Vai chegar um tempo de abundância, vai chegar um tempo que tu vai ter um salário bacana dentro da tua empresa, né? Ah, tá no tempo de investir na tua empresa. Cara, corta os teus gastos. Sabe? Entenda a estação que tu tá vivendo. É muito o nosso erro, sabe? Hoje, eu e o Matheus, a gente passou por essa estação, né? De a gente não tinha dinheiro pra ficar todo final de culto fazendo lanche. Mas os nossos amigos estavam numa estação boa. Ah, mas por que eles podem e eu não posso? Porque não é a minha estação. Para de olhar pra vida do outro. Para de olhar pra estação que o outro tá vivendo. Ah, mas o outro tá fazendo a empresa bombar, tá decolando. Vai chegar o teu tempo. Enquanto tu fica só admirando as estações dos outros e desejando elas, a tua fica estagnada. A vida passa e tu não desfruta das tuas estações. Que elas têm tempo. Entendeu? Vai ter o tempo de tu casar, vai ter o tempo de tu empreender, vai ter o tempo de dor, de crescimento da tua empresa, vai ter o tempo de abundância da tua empresa, vai chegar o tempo de tu desfrutar daquilo ali, entendeu? Saiba viver a tua estação. A gente perde muito tempo cuidando das estações e da vida dos outros, né? E acaba não, tipo assim, usufruindo, né? Desfrutando das nossas, né? Eu acho que isso é o que mais tem me impactado. Eu falo por mim, porque a gente fala, né? De tudo aquilo que a gente rompeu, de tudo aquilo que a gente viveu, sorrindo hoje. Mas pra quem tá vivendo, quem tá lá embaixo do poço dói, a gente chora, a gente sente dor, a gente padece. Mas, cara, é uma estação, vai passar, né? Então eu acho que essa, pra mim, assim, foi algo assim que mais tem me impactado nos últimos tempos. Entender a minha estação, sabe? O que eu tô vivendo, o que tem de bom nessa estação. Porque ela vai passar. Né? Incrível, então incrível, cara. Que top. Esse vai rodear esse. Sabe no coração mesmo. Gente, o que eu mais gosto, cara, é de conhecer pessoas, cara. Eu conheço esses dois aqui há muito tempo já. Inclusive, a Vanusa foi uma das pessoas que eu admirava demais. Admiro ainda, tá? Não porque, né? Mas quando eu conheci a Vanusa, eu tinha a mentalidade de uau, parque aquático, sabe? Essas coisas. Daí, quando eu recebi o convite do Maico pra ir pra igreja recomeçar, lá é a igreja que a Vanusa vai. A igreja que a Vanusa vai. Cara, tu acredita nisso? E a gente foi assim porque pessoas, né,
que fazem acontecer realmente, não importa a estação, né? Influenciam pessoas. Sim. Né? Elas inspiram pessoas, né? E um dos propósitos do podcast é isso, inspirar outras pessoas, trazer histórias como as de vocês. E voltando ao anúncio, no início da minha frase, né? Eu adoro conhecer pessoas desse tipo, porque eles rompem com paradigmas, né? Que pessoas mais velhas têm experiência, que pessoas mais habilidosas têm... Não, cara, é um casal novo que botou a cara, tá fazendo acontecer, tá aprendendo com os erros, tá aprendendo com os desafios e tá conquistando, não tá parando, né? Isso me motiva demais, cara, né? Não só eu, como várias pessoas que estão assistindo aí, né? Então, é isso que... Essas mensagens que foram ditas aqui, cara, eu acho que são especiais para aquelas pessoas que estão passando por isso e entendendo. Talvez seja até uma palavra de Deus para essa pessoa, né? Vai passar. Porque o deserto, ele não foi feito para fazer casa. O deserto foi feito para passar. Sim. Né? E assim, ó, deixa eu aproveitar mais um gancho. Sei que já tá longo, mas... Quando a gente entende que é no deserto que a gente recebe a provisão... Não é enquanto tu tá lá nos palácios que Deus tá mandando maná. Que Deus tá mandando a nuvem, que a tua roupa tá crescendo. É no deserto. É no deserto que tu tem cuidado total de Deus sobre a tua vida. Entende? Então, assim, ó, hoje, de tudo que a nossa empresa passou, de tudo que a gente viveu, o que eu entendi? Deus queria a nossa total dependência dele. A nossa empresa podia ir lá e fazer um empréstimo para pagar uma conta por mês, que era o nosso plano do nosso braço? Podia. Deus fez cair até o sistema do banco. Porque o que ele falava? Eu quero a tua dependência. Tem um boleto que vai vencer amanhã eu vou prover, porque eu quero tu dependendo de mim. É esse deserto, é essa dependência, é esse maná, sabe? É esse cuidado de Deus, sabe? Quando a gente entende isso, a gente começa a ver o deserto de outra forma. Deus, ele tá cuidando, Deus, ele tá provendo. É isso aí. Forte demais, cara. Muito legal. E esse foi o casal 20 aí da Igreja Recomeçar. Casal 10, né? Casal 10 anos. Esse aí foi do fundo do coração aí do Matheus e da Vanusa. Espero que tenha inspirado vocês, espero que tenha incentivado vocês a passar pelo deserto de uma forma mais tranquila. Um beijo no coração, gente, e até a próxima. Valeu!